Bom dia, galera massa da Web TV L10, satisfação enorme, eu, Mailson Lopes, mais uma vez aqui, ao vivo, aqui no estádio Veredas, em Tanque Novo. Já teremos uma baita partida de futebol, que vai ser disputada entre a equipe de Guarani de Botuporã versus Juventude Carreiras, aqui de Tanque Novo. Lembrando que essas duas equipes, no primeiro jogo, o Guarani perdeu para a equipe do União Tamboril e o time de Juventude Carreiras empatou com o Real Bahia. Então hoje é jogo de vida ou morte, quem vencer fica mais tranquilo e quem perder praticamente aí já não tem mais chance de classificação. Por enquanto você fica aí com imagens do gramado, né? A equipe aí do Guarani já está lá se movimentando, aquecendo e já a gente volta já em definitivo com o jogo ao vivo aqui no estádio Veredas em Tanque Novo. Voltamos em definitivo, quase definitivo, a Web TV L10 transmitindo esse jogão de bola. E hoje teremos aqui um comentarista diferente, o nosso amigo Eliano, aqui de Tanque Novo, né, que joga pela equipe do Arranco. Ele que conhece muito bem os jogadores de Tanque Novo. Eu conheço alguns do Guarani, então fica mais fácil para a gente fazer esse trabalho. Bom dia, Eliano. O que você espera dessa partidaça aí entre Guarani e Juventude Carreiras? Bom dia, Mailson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Mailson, vai ser uma bela partida, com certeza. Até mesmo pela precisão das equipes, né? Juventude Carreiras aí está com um ponto, precisa da vitória para poder encaminhar a classificação. E temos também aí o Guarani com um belo time, precisando do resultado também para poder encaminhar a sua classificação. Exatamente, lembrando que no primeiro jogo o Juventude Carreiras empatou com a equipe do Real Bahia e o Guarani perdeu de 2-0 para o União Tamboril, ou seja, jogo de vida ou morte. Quem ganhar consegue tranquilizar o seu time, né, e ter chance de classificação, e quem perder praticamente fica fora. E vocês aí de casa acompanhando imagens do campo, nesse momento, como eu já falei, a equipe do Guarani lá já faz a movimentação, aquece, né? Você já vê ali o quarteto de árbitro.
Vou pedir para minha câmera mostrar lá o quarteto de árbitro, lá já em campo, o Haroldo, o Carlinhos e o Diorando, né, que vai ser aí esse trio de arbitragem, né? Nesse momento a câmera mostra para vocês, já estão lá centralizados, esperando aí somente a equipe do Juventude Carreiras se arrumar para poder iniciar essa partidaça. Essa equipe do Juventude Carreiras, Eliano, quem que você destaca aí? O que você acha desse time? É um time com bons jogadores, mas às vezes em campo não se acerta da forma que deveria se acertar. É isso mesmo, Maílson. Veja bem, é um time da Juventude Carreiras aí que já vem um bom tempo jogando junto, já tem um belo entrosamento. E tem belos jogadores, igual você falou, entendeu? Tem um destaque aí, que eu destaco o Guilherminho, entendeu? Joga bastante, corre bem. É um cara que tem tudo a destacar na partida. Além de outros, como tem Elias, a semana passada nem conseguiu entrar, que estava machucado. E acredito que hoje ele deve entrar jogando aí, entendeu? Ô Eliano, mais uma pergunta aqui para você. Você acha que o fator campo ajuda mais o Juventude Carreiras por estar acostumado a jogar mais, digamos, no terrão, e semana passada jogou na grama, não sei se sentiu dificuldade ou não. O que você pensa em relação a isso? O fator campo vai colaborar mais com essa equipe do Juventude Carreiras ou você acha que de igual para igual? Com certeza, mas eu acredito que o fator campo, o time da Juventude já se acostumar a jogar no terrão, né? Acredito que vai facilitar um pouco para eles, mas creio que a partida vai ser de igual para igual, não vai ter nada fácil aí não, porque o time de Guarani já é um time também que já tem vários jogadores que jogam aqui, entendeu, na cidade, inclusive disputou o campeonato lá na comunidade de Juventude Carreiras, e eles conseguiram fazer um bom resultado com a equipe deles. Tem vários aí que foi até campeão, acredito que o goleiro, tem Eric, tem o zagueiro que não me lembro no momento, César, e Coutinho também já jogou aqui várias vezes, então não tem nada de brincadeira aqui não. Quem facilitar aí pode perder a sua classificação. Beleza, beleza, pessoal. Vocês ouvindo aí os comentários do nosso amigo Eliano, né, que estava passando por aqui. A gente já buscou o rapaz lá para poder ajudar a gente nos comentários. Lembrando que o Eliano é daqui de Tanque Novo, então fica muito mais fácil para ele comentar esse jogo, até porque conhece todos os jogadores da equipe do Juventude Carreiras. E para mim fica mais fácil falar um pouquinho do Guarani, que é lá da minha cidade, Botuporã. Lembrando, pessoal, que essa primeira Copa, ou melhor, primeira Supercopa Regional, temos aí 8 equipes de Tanque Novo e 6 equipes de Botuporã, né? Era para ter 8 também em Botuporã, mas algumas desistiram em cima do momento, e como já tínhamos feito regulamento e tudo, ficou assim, 6 equipes de Botuporã, 8 de Tanque Novo, e até o momento as equipes de Tanque Novo levando uma baita vantagem em relação às equipes de Botuporã, né? Somente o Real Bahia conseguiu aí segurar um empate do Juventude Carreiras, mas o Atlético perdeu para Magras, o Guarani perdeu para a União Tamboril, o Flamenguinho perdeu para o Real, e daqui a pouco eu vou lembrando mais, mas até o momento o Guerri perdeu para o Arranco também. Então é assim, até o momento uma lavada, né, que Tanque Novo coloca. Me empresta esse papel aqui, por favor, Eliano. Pessoal, lembrando também que a nossa Web TV L10 e essa Supercopa Regional tem alguns patrocínios, a Adega 268 e distribuidora de bebidas em geral, fica lá em Botuporã, do nosso amigo Elias e Gilvan. Temos também a Big GT Suplementos e Artigos Esportivos em geral. A loja fica em Tanque Novo e também tem uma loja lá em Guanabi. Tem a rede de farmácia Forte Farma, é a mais forte aqui da região da cidade de Tanque Novo. Temos também o Estofados e Todos JME, lá em Botuporã, Bahia. Você que quer fazer um sofá de canto, um sofá sob medida, procurar o Maílson Lopes, sou eu mesmo, pessoal. Temos também a Novo Link Fibra, levando aqui essa internet pra gente, que eu vou falar. A internet é mais veloz do que alguns jogadores em campo. Pensa na internet rápida, é a Novo Link Fibra. Temos o apoio também do locutor Pedro Silva, o locutor Pedro Silva, que à tarde vai estar aqui narrando os 2 jogos à parte da tarde, o homem da voz de ouro de Tanque Novo. Temos também a Renove Móveis Planejado, aqui em Tanque Novo, né, que faz aqueles móveis planejados lá para sua cozinha, para sua sala. É só procurar a Renove Móveis Planejados. Temos também em Botuporã o Rony Móveis e Eletrodomésticos em geral. Lá em Botuporã, Bahia, o melhor preço da cidade e região está em Rony Móveis. Temos também a Sua Arte, brindes personalizados. Lá você faz uniforme, camisa, short, o copinho decorado. É só procurar a Sua Arte, brindes personalizados lá em Botuporã. E temos também o Alto Poço Costa, que chegou aí para ajudar a gente. O Alto Poço Costa, que tem a matriz em Botuporã na saída para Caturama e a sua filial na Lagoa Clara, do nosso amigo Ronildo e Ronei. Já já a gente volta em definitivo, já com a bola rolando aqui em campo, Estádio Municipal Veredas em Tanque Novo.
Voltamos em definitivo aqui no estádio Veredas em Tanque Novo. Nesse momento você observa aí a equipe do Juventude Carreiras acabou de fazer aquela oração, daqueles gritos, né, pedindo forças. E vou pedir para o meu câmera mostrar também lá a concentração da equipe do Guarani, né, fazendo aquela rodinha, aquela última conversa, aquele último bate-papo. Eliano, você acha que essa última conversa, aquela reunião em campo, ela ajuda, ela faz com que os jogadores entrem mais motivados? Ou você acha que isso já é normal do futebol? Mas com certeza acredito que aquela última força é o último minuto e também essa rodinha é para pedir a Deus que tudo ocorra de acordo com o que todo mundo quer, né? Que passe todo mundo em paz, sem lesão e que seja uma bela partida. E com certeza pelo nível das equipes hoje nós vamos ter um bom espetáculo aqui, Maílson. Verdade, verdade. São duas boas equipes, Juventude Carreiras e o Guarani de Botuporã, que é o atual campeão na cidade de Botuporã. Esperamos sim um baita jogo. Eu, Maílson Lopes, estarei aqui narrando. E o nosso amigo Eliano está aqui nos comentários, conhece toda essa equipe do Juventude. Eu vou ter que ficar em pé aqui, porque essa pilaça está me atrapalhando, ver a movimentação dos jogadores. Você, observando aí, Eliano, os jogadores titulares aí do Juventude Carreiras, tem alguma novidade para você em relação ao jogo passado? Ou é a mesma equipe que enfrentou a equipe do Real Bahia? Ô Maílson, aparentemente aqui está dando para perceber duas mudanças. Entrou o 21 Elias, que na última partida ele ficou por opção, e estou vendo também o lateral esquerdo lá, o Romilson. O restante parece que é as mesmas. Verdade, bem observado aí pelo Eliano. E na equipe do Guarani, pelo que eu estou vendo também, tem algumas mudanças. Vejo o Mateuzinho vai entrar jogando, o Belzinho, que não jogou na semana passada, já está ali em campo. O Belzinho, que é aqui de Tanque Novo, né? E está reforçando essa equipe do Guarani. E vamos observar quem é que entra jogando, quem é que não entra jogando. Já já, né, pessoal? Quando a bola rolar, a gente vai saber de todo mundo aí. Mas aparentemente, o time do Guarani com um timaço aí em campo, aí, colocando os melhores, as melhores peças, né? E o time também do Juventude Carreiras, muito bom. A Juventude Carreiras que é treinada pelo Tomás Felipe. É o Sheik de Tanque Novo. O homem é forte, viu? Quero mandar um alô especial ao nosso amigo Edivan Silva, que já está lá em São Paulo assistindo essa partida. Ele que é o treinador do Vitorinha, lá dos Patos, né? Lá do Tamboril. Está lá em São Paulo assistindo, mandando um alô aqui para a gente aqui da Web TV L10. Compartilha o link aí, Edivan, vamos trazer mais gente para assistir essa partidaça de futebol aqui no estádio Veredas, em Tanque Novo. Esse estádio que tinha, né, Leandro, você que é daqui, pode dizer melhor, ele tinha uma grama, só que tirou, né, foi tirada e ficou, digamos que no terrão, mas eu fiquei sabendo que tem projeto aí para botar uma grama aí top, né? Maílson, aqui uns 2 anos atrás, tinha um estádio que não era estádio, que era bem irregular, você entendeu? E a gente está ouvindo uns comentários aí que a partir do ano que vem aí, vamos fazer um belo estádio aí. E fico no aguardo e na esperança.
Oi, agora vai. Eita. Beleza, pessoal. Tá ao vivo? Voltamos aqui, tivemos aí 13 minutos de problema aqui no áudio do microfone, mas graças ao bom Deus que ouviu as nossas preces, voltou e a bola tá rolando. Vocês aí de casa não perderam nada da partida, até porque vocês estão acompanhando a imagem, só não tinha voz. Agora a gente voltou com tudo aqui e vamos aí, eu, Mailson Lopes, na narração. Já o Eliano vai falar um pouquinho como que tá o jogo, qual a leitura que ele já fez até o momento, quem tá melhor na partida. O Eliano, que é o nosso comentarista aqui hoje, convidado aqui da Web TV L10. Olha só, o Juventude Carreiras tenta botar na área, tira o Mateuzinho. Vamos esperar esse lance. Já, Eliano, você fala um pouquinho o que você já conseguiu observar dessas duas equipes, quem está melhor na partida, o que você acha que cada equipe tem que fazer para conseguir chegar ao gol. Vamos lá, lateral para o time do Juventude Carreiras. Lá o lateral esquerdo está com a bola na mão, vai tirar o lateral, jogou no meio. Atrapalha Dionísio, tenta tirar o Diego, não consegue, agora saiu jogando, tirou mais um lateral que favorece a equipe de Juventude Carreiras. Eliano, o que você, até o momento que a gente ficou sem esse áudio, o que você percebeu desse jogo, quem está melhor na partida, o que você acha que cada equipe tem que fazer para chegar ao gol? Mailson, pelo que eu estava dando uma olhadinha nessa partida, esses minutos que a gente ficou com essa parada, tá um jogo olha bem... Olha só, o Carreira jogou nas mãos do goleiro, o goleiro Hernando do Guarani. Prossiga, Eliano. Tá um jogo bem disputado, aquela fase ainda de estudo, uma equipe analisando a outra, porém parece que o Guarani está atacando um pouquinho. Nesse exato momento que a Juventude conseguiu chegar na área do adversário. Olha só a bola perigosa na área de Juventude Carreiras. Quase o Eric chega vivo nessa bola. Prossiga, Eliano. Parece que o jogo deu uma melhoradinha, viu, Mailson? Nós já estamos falando aqui em fase de estudo e já vem os lances principais. Olha só, quem está com a bola agora é o volante Danilo, aqui do Guarani, reforço, tocou pro seu irmão Belzinho, joga lá embaixo pro lateral direito, Diego França tá na bola, lateral direito do Guarani. Olha só o Diego com a bola, vai jogar essa bola na área. Diego fez o cruzamento, tem desvio lá na zaga, sobrou agora para o número 21, Elias, que tira de cabeça, toca, sai jogando. Daqui a pouco o Eliano me ajuda aí com os nomes desses jogadores. Quem tá na marcação lateral esquerdo é o Newton, é isso? Não. Nilson. Romilson. Olha só, lateral para o time de Juventude Carreiras. Gato tá com a bola. O Alisson Gato tocou no meio para o Elias. Elias tá com ela, já viu o lateral direito sozinho aqui passando com a bola. O Paulo, lateral direito, não chegou. O Paulo, lateral que favorece a equipe do Guarani. Até o momento para você, Eliano, tem algum time se destacando na partida ou tá de igual para igual? Tá de igual para igual, entendeu? Belzinho dominou, tocou para trás, tocou errado. A bola sai com o Alisson Gato, que já viu, já lança lá na frente. Olha o Coutinho, tirou. E vai sair jogando aqui em cima com o lateral esquerdo, Newton Oliveira. Já joga no meio com o Dionísio cabecinha, faz tabelinha, não chegou pro Newton, que tá com a bola agora, Juventude Carreiras, tocou pro número 13. Ele tem velocidade, seu número 13, tocou aqui pro lateral direito, Paulo, que joga lá na área. Olha o Coutinho, que isso, Coutinho? Quase, jogou contra a sua própria meta, Eliano. Na tentativa de fazer o corte da bola, ele acabou errando o time e conseguiu quase fazer um gol contra, né? Beleza, eu quero pedir aqui, ó, joga no chat pra gente olhar quem tá no chat comentando aí, o brocador que tá vendo tudo. Um abraço especial vamos lá, o Wellington Costa, o André Moreira, ao Paulo Rink, a Elisângela Santos, o Guilherme Gonçalves e o Paulo Rink, né, torcendo aí pela equipe do Guarani. Voltou o som da torcida. Olha só, o Diego tá de frente. O Bandeira levantou lá o instrumento. Impedimento assinalado do Diego. Pessoal, me diz aí vocês de cara se o áudio tá chegando normal aí na televisão de vocês. Já eu vou pedir pro Eliano passar aqui as equipes titulares em campo. Eliano, se possível, Eliano, fala pra gente aí a equipe titular do... Olha só, calma, sua bola perigosa, vai chegar tranquila. Que isso, César, tem jogador caído. Por favor, Eliano, aproveitar esse tempo, fala pra gente a escalação titular do Juventude Carreiras. O Juventude Carreira hoje veio com a formação com Juan, número 1 no gol. Paulo, lateral esquerdo. 7, Tim. 25, Romilson, lateral direito. Aliás, Paulo tá na direita e Romilson tá na esquerda. 18, zagueiro Júlio, Tonzinho meio de campo, Elias meio de campo, Gato meia, Lázaro zagueiro, Adriano centroavante e João Vitor hoje que está jogando uma função diferente no ataque. Aproveitando ali, Eliano, que o Coutinho está sendo atendido, passa pra gente também a escalação do time do Guarani da Lagoa d'Água dos Costas de Botuporã. O Guarani hoje veio com o goleiro Hernando, Coutinho, Diego, Nilton, Eric, Dionísio, Paulo César, Juan, Danilo, Belzinho e Matheus.
Beleza, o pessoal aqui, o Cosme Costa, dizendo que o áudio voltou e tá bom. Bom demais saber que vocês estão aí assistindo a gente e respondendo aí as nossas perguntas. Vamos compartilhar esse link, pessoal. Vão chegar pelo menos 100 pessoas aí nesse primeiro jogo. Jogo de manhã de domingo. A gente sabe que tem muita gente de ressaca, outros estão lá acordando ainda, né? Mas vamos lá. Olha só, o Gato lançou aqui pro lateral direito. O Paulo, ele é bom de bola. O Paulo vai colocar na frente a marcação dele. O Nilton chega, rapaz. O Nilton, ele não alisa não, velho. Ele já chegou, roubou e ficou caído lá o Paulo. Opa, quase sobrou agora pro Alisson Gato, número 16, o Alisson tocou no meio, tentou fazer uma tabela, não deu certo, sobrou para o Belzinho, Belzinho já lança lá na frente para o Eric, lançou errado e tem jogador caído, o Paulo continua caído, o juizão Haroldo vai parar agora a partida. Eliano, você achou uma jogada desleal ou jogada de jogo? Não, eu achei uma jogada de jogo, aparentemente da visão que a gente viu aqui, ele tentou dominar a bola e Nilton veio mais forte e acabou saindo com a bola limpa. É, o Nilton, rapaz, ele é muito forte fisicamente, é uma carreta desgovernada, né? Se o cara der moleza, ele atropela mesmo. Isso. Beleza, pessoal, Web TV L10 mostrando a região para o mundo, né? Já vou passar para vocês aí os nossos patrocinadores, né? Que tá ajudando a gente nessa primeira Supercopa Regional entre equipes de Botuporã e equipes de Tanque Novo. Lembrando que semana que vem é lá no estádio de Botuporã, a próxima rodada. Adega 268, distribuidora de bebidas em geral lá em Botuporã, do nosso amigo Elias e Gilvan. Big GT, suplementos e artigos esportivos em geral aqui de Tanque Novo e também lá em Guanambi. Temos também a rede de farmácias, rede de farmácia Forte Farma aqui em Tanque Novo. Estofados e todo, JME, falar com o Mailson Lopes. Novo Link Fibra, levando para você essa internet velocíssima aqui. Top demais, o locutor Pedro Silva também apoia a gente, o locutor Pedro Silva que vai estar aqui à tarde narrando os jogos à parte da tarde. E o Renove Móveis Planejados também dando essa força aqui pra gente. Temos também o Rony Móveis lá em Botuporã, Rony Móveis Eletrodoméstico, Rony Móveis, o cara que mais vende barato na região. Temos a Suarte, brinco personalizado, lá você faz uniforme, camisa, short, calça, faz sublimação em geral. E temos também o Alto Poço Costa do nosso amigo Ronildo e Ronei lá em Botuporã e a filial na Lagoa Clara. E a bola já volta a rolar. Então assim, tocou para o Gato tá jogando mais aberto hoje. Olha só, o Alisson Gato jogou na frente, tentou Elias, não sobrou aqui em cima com esse jogador. Olha só, sobrou agora com o Tim Love, lançou para o número 13, cortou bem pro meio, bateu, tira a zaga, o César tira. Será que ele chega, não chega? Chega e vai tirar. Olha só, o César tentou sair jogando, quase fez besteira. Chuta muito forte dali, o César agora vai sobrar com o Eric, que tomou um empurrão do Júlio, mas sobrou agora pro Mateuzinho que não estava na partida passada. Olha só, olha que jogada de efeito do Eric, tocou para o Belzinho, já viu o Luan passando, o Luan bom de bola, pega bem, se cortar para direita e bater pode ser perigo. Olha só, o Mateuzinho jogou para perna boa, Mateuzinho tentou, jogou de novo pro Luan e agora pra fora! Impedimento. Que chance! Tava impedido, mas foi uma jogadaça, né? Foi uma jogada de calma, né, Eliano? Foi uma bela jogada tramada que a equipe do Guarani conseguiu envolver a Juventude Carreiras e teve um belo lance. Que pena que estava impedido, né? Exatamente, impedimento marcado, mas foi uma jogada trabalhada, uma jogada de inteligência, usaram a cabeça ali, a equipe do Guarani chegou bem, chegou com perigo, mas o Luan, se tivesse valente, tinha finalizado para fora, viu? Olha só, a bola agora tá com o goleiro Juan, já sai jogando lá embaixo com o lateral Romilson quicou, jogou na frente de Dionísio a marcação, falta que favorece a equipe do Juventude Carreiras, e você observa ali o Tomás Felipe já gritando ali com o Haroldo. Tomou amarelo? Amarelou pro Dionísio, viu, Eliano? Você achou falta para cartão? Foi uma falta para cartão que o Romilson conseguiu dar um tapinha por cima e ele veio só no corpo fazendo a falta e impedindo o contra-ataque. Olha só, tiro de meta do César. Jogou na frente, o Júlio cabeceou. Jogou para lateral. Paulo tá na bola. Na marcação, o Eric. Olha só, o Dionísio roubou a bola, número 20. Ele tá amarelado. Dionísio jogou para frente, tira a zaga. O número 4 do Juventude Carreiras. Já adiantou a bola, Coutinho subiu, tirou, sobrou pro César. Será que ele chega? Não chega. Cabeceou, sobrou pro tiro. Nilton Oliveira agora sobra pro Danilo no meio de campo. Olha o Danilo, rapaz, saiu bem, saiu bonito. E tomou uma pancada ali. Vai tomar amarela agora também o Elias, viu? Amarelou pro Elias, viu, Eliano? O jogo tá pegado, Eliano. Tá. E uma falta cometida ali no meio de campo,
que o árbitro deu amarelo e com certeza foi para amarelo mesmo. Você acha que esse cartão amarelo tomado aí pelo Elias é para justificar o que ele deu no Dionísio lá embaixo, ou você acha que realmente foi falta para amarelo? Pode ser também, mas foi uma falta para amarelo. As duas coisas se combinam, mas como o Elias... Olha só, o César jogou na área, o Eric tá nela, raspou direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Prossiga, Eliano. Falando a respeito do jogador que recebeu o cartão amarelo, Elias, ele não é um jogador desleal e acho que esse cartão não vai fazer muita falta para ele não, pelo cartão amarelo. Beleza, o Belzinho na marcação do Gato, ganhou a bola. O juiz tá parando muito o jogo, assim, ele tá muito próximo do lance, tá marcando todas as faltas, não tá deixando correr, até porque se deixar correr demais depois olha só, o Gato agrediu agora o Belzinho. Olha só, opa! O Gato agrediu o Belzinho, depois agora foi lá e deu um rolê e tomou amarelo, viu? Ele veio de tomar o vermelho, viu? Que foi agressão. Como o Haroldo está muito próximo da jogada, ele percebeu e deu logo um amarelo para poder acalmar os ânimos. Então, um jogo muito pegado. Daqui até o final, não sei não, hein? Se não vai pintar um vermelho aí para qualquer uma partida, uma equipe do jogo não, viu, Maílson? Pode pintar um vermelhinho aí. Foi duas pancadas ali que o Alisson Gato deu no Belzinho. Olha só, agora o Coutinho tá na bola e o Gato tá nervoso. Esse jogo pode dar ruim no final. Quem tá com a bola agora é o Belzinho, ou melhor, o Coutinho. O Coutinho vai jogar essa bola na área. O zagueirão Coutinho pega bem na bola, lançou lá no meio da área. Deixa eu ver o que dá. Subiu o César, subiu o Eric, ninguém tocou na bola. A bola sai pra linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Eliano, o jogo tá pegando fogo, Eliano. Oi. A gente percebe aqui, mas que parece que o jogador tá muito nervoso, entendeu? Já tá no meio da partida aí e usando na acalmar não. O jogo tá pegando fogo, viu? Exatamente, os ânimos aqui estão bem aflorados, viu? Olha só a bola jogada lá na área, vai ficar fácil pro goleirão Hernando. O goleirão Hernando que foi campeão lá pelo Guarani e foi campeão aqui pelo Gaspar, né, Eliano? O rapaz, ele tem pé quente. Isso mesmo, eles fizeram a partida aqui, a final pelo Gaspar e saiu campeão e fez uma bela partida, viu, Maílson? Isso, o Hernando lá em Botuporã foi considerado o melhor goleiro do campeonato municipal. Olha, rapaz, falta... até o momento aí, o Juventude Carreiras abriu a caixa de ferramenta e não tá alisando não, viu, Eliano? Com certeza, tá fazendo muitas faltas e é o que eu falo, se continuar dessa forma, acho que não vai acabar bem e vai sair jogador expulso nessa partida, viu? Até o momento já tem amarelo o Dionísio, já tem amarelo o Elias do Juventude Carreiras e já tem amarelo o Alisson Gato também do Juventude Carreiras, viu? O jogo tá daquele jeito e você observa ali o Tomás Felipe emprestando ali um gelol para passar no jogador adversário. Isso mostra, né, que o companheirismo entre as equipes aí. Olha só, a falta é perigosa, quem tá na bola é o Luan. O Luan pega bem na bola, é o jogador cabeça pensante. Olha o Luan, bateu na barreira e tem jogador em campo. Os caras estão caindo dentro da área ali, viu? O Tonzinho caiu, o Eric também. Olha só, roubou a bola lá embaixo. Qual o nome daquele jogador, Eliano? João Vitor. O João Vitor tá na bola, o Coutinho chega na marcação, só bola e tira. Só bola. Olha só, foi só bola. O Tomás ficou ali gritando, berrando, mas foi só bola e sai tranquilo e calmo. E ficou caído o João Vitor, viu, Eliano? Foi num contra-ataque que a Juventude Carreira tentou fazer, só que o zagueirão chegou e só pegou bola. E a consequência, isso aí não é falta não. Olha só, e o Danilo do Guarani, não sei se vai dar pra ele, viu? O meu câmera tá mostrando ali o Danilo. Ô, câmera, dá uma passada no Danilo aí. O Danilo do Guarani tá saindo aqui, mancando, rapaz. Olha só, será que não vai dar pro Danilo? Pelo visto não vai dar pra ele não, viu? Vai ter que mexer, o jogador João Vitor tá caído lá embaixo, né? E vai mexer, vai mudar a equipe, saiu o Danilo ali, machucado, sentindo muito a coxa. E o Tonzinho também amarelou pro Tonzinho da equipe do Juventude Carreiras. E vai mudar, viu? Saiu contundido ali o jogador Danilo Nobre, da equipe do Guarani. Vai ter que mexer forçadamente aí o treinador Martiniano. Perdeu um bom jogador, né? Danilo estava fazendo uma bela partida, um jogador duro e estava fazendo uma boa partida. Com certeza, vamos ver o camisa 5 que vai entrar aí, como que vai se ficar no jogo aí. Beleza, e lembrando que tem 3 jogadores já amarelados do Juventude Carreiras e 1 da equipe do Guarani.
na equipe do Juventude Carreiras, quem está amarelado é o Tonzinho, Elias e o Gato. E na equipe do Guarani, somente o Dionísio, que tomou amarelo. Olha só a disputa de bola. Belzinho sobrou mais para o Tonzinho. Já lançou para o Elias deixou a bola quicar, não pegou, sobrou para o Adriano. O Adriano tentou tocar lá embaixo. Que isso? Diego, que isso, meu garoto. Olha só o Alisson Gato, escorregou, roubou o Diego roubou e vai sair limpo com a bola. O Diego, que é fininho, baixinho, tem velocidade, tocou no meio para o Mateuzinho, fez tabela, sobrou pro Diego, tira de lá o lateral, tentou tirar, não tirou, vai sobrar agora com o número 4, o zagueiro do Juventude Carreiras, que briga com a bola, viu? Que dificuldade para dominar essa bola, meu garoto. Agora com o Gato domina, já toca com o lateral esquerdo, Romilson, número 25 dessa equipe, tocou para o Alisson Gato. Tocou atrás para o número 22. É o Tonzinho, já lança aqui em cima. Boa bola para o João Vitor. João Vitor, número 13, está com a bola na marcação dele. O Nilton Oliveira. Já viu o Paulo passando o lateral. Vai jogar na área para o Adriano. Chegou o Coutinho, sobrou. Entrou, gol! Gol! Na marca dos 29 minutos do primeiro tempo, uma bola bem trabalhada na direita, o João Vitor joga pra área, tenta desviar e sobrou no pé. Quem foi que fez esse gol, meu garoto? Me ajuda aí, minha torcida. O Tim Love fez o gol para a equipe do Juventude Carreiras e no momento o placar mostra Juventude Carreiras 1, Guarani 0, Eliano, e com esse placar o Guarani vai dando adeus à chance de classificação, Eliano. Se a partida continuar assim, vai ficar ruim pro Guarani, viu? Mas como tem muito jogo, acredito que ainda vai ter muitas emoções aí. E um belo gol da Juventude Carreiras. Uma bela bola trabalhada na ponta direita com o Paulo. E puxou o contra-ataque com o João Vitor. Chegou dentro da área, só escorou no bate e rebate. A bola entrou chorando, mas entrou, viu? Exatamente, foi uma bola bem trabalhada. Conseguiu aí dominar, né, as zagas laterais aí da equipe do Guarani. Conseguiu fazer o seu gol com o Tim Love. Tim Love, jogador da equipe do Juventude Carreiras, ele gosta de ser chamado de Tim Love. O Wagner Love. Temos aqui em take novo Tim Love, lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Paulo tentou tocar, Nilton Oliveira na marcação do João Vitor. O João Vitor quase tomou a frente e se toma. Olha só o Júlio pedindo calma ali pro banco do Juventude Carreiras. Vai tomar cartão. O Tomás está tomando aquela enrabada do Haroldo ali, viu, Eliano? Parece que a Juventude Carreiras acordou, viu, Maio? Você entrou na partida e tá muito bem agora. Fizeram o gol e já com mais um minuto aí já tá chegando a bola na área de novo. Toma cartão amarelo ali, o treinador Tomás Felipe amarelou pra ele, coloca aí. Hoje Haroldo tá distribuindo cartões mesmo, viu, Eliano? Parece que não são só o jogador que tá com ânimos esquentado, não. O treinador também tá, né? Beleza, e quem tá com a bola agora? Falta assinalada, a falta vai ser cobrada pelo Tonzinho, que pega bem na bola. Já tem 4 cartões amarelos a equipe do Juventude Carreiras. Até o treinador entrou na onda de amarelar. Olha só, Tonzinho na bola com a sua perna esquerda, vai jogar essa bola na área, bola perigosa. Que isso, Fernando, bateu o gol! Gol! Tonzinho direto. Na marca dos 31 minutos do primeiro tempo, a equipe do Juventude Carreiras, que acabava de fazer o primeiro, agora faz o segundo com uma falha do goleiro Hernando, sobrou nos pés do atacante. Foi o número 25 que fez? Eu acredito que foi o número 25, já a gente confirma. Falhou e sobrou no pé do lateral esquerdo, acho que o 25, Romilson, viu, Eliano? Lembrando que foi uma grande falha do goleiro, né? Um bom goleiro, mas também hoje ele contribuiu com o segundo gol das Carreiras. 2-0 Carreiras. E o Hernando, que no primeiro jogo falhou também, hoje falhou de novo. E tá complicada agora a situação. O Guarani tomando de 2-0 no primeiro tempo, isso não é normal de acontecer. Vamos ver se vai ter cabeça no lugar e pé no chão para poder resolver. A falta do Danilo aí já mostrou que ele faz falta nesse time, viu, Eliano? Isso mesmo. Danilo saiu e o time não se encontrou agora. O Guarani até agora tá caçando o espaço. E tem enquanto isso, o Juventude Carreiras tá pra cima. Mais um jogador caído ali do Juventude Carreiras. 33 minutos aí do primeiro tempo. Já tá vencendo por 2-0 Juventude Carreiras. Você esperava, Eliano, no primeiro tempo, tanto 2 gols do Juventude? Ou você acha que o jogo tá um pouco atípico? Pelo começo do jogo eu não esperava não, Nilton.
mas pelas equipes e a qualidade dos jogadores da Juventude Carreiras, não tem novidade não. Contando também com a falha do goleirão, né? Que o segundo gol aí ele falhou, parece que ele está um pouco inconfiante. Nessa hora aí, com certeza ele contribuiu para a vitória do Juventude aí 2-0. É o que dá para observar também nessa equipe do Guarani, tá faltando confiança nessa equipe, viu? Tá faltando confiança, tá faltando mais espírito esportivo. Você vê que tá batendo cabeça às vezes. Olha só, o Newton tomou falta ali do Adriano agora. Tá faltando aquele espírito, né? Aquela vontade a mais que mostrou no Campeonato Municipal e de domingo pra cá, muito abaixo essa equipe. E lembrando que esse time do Juventude Carreira aí na bola aérea é muito forte, viu? Tem um centroavante muito bom, Adriano, que joga dentro da área, sempre faz a parede. E nessas bolas divididas sempre vai sobrar para um parceiro dele, né? Beleza, e tem mais uma falta assinalada que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Quem fez o gol foi o Adriano, viu? O centroavante Adriano. Esperou o erro do goleiro Hernandes, só empurrou pra dentro. Adriano, centroavante. Ele que é baixinho, danadinho, joga com a número 29, mas é bom de bola o Adriano. Falta vai ser cobrada de novo pelo Tonzinho, que já mostrou que pega bem na bola. Olha só o Tonzinho, tá lá na lateral esquerda com o número 22. Tonzinho jogou na área, tira de cabeça o Dionísio. E vai sobrar aqui pro Eric, não. Sobrou para o número 6, Paulo. Que isso, Paulo? O Paulo só chutou o vento. Ué, olha só, rapaz, o Paulo tentando ali agredir o Eric, rapaz. Que isso? Amarelou pro Paulo, o Eric não fez nada. Os jogadores não baixam a bola. Que estresse é esse desses caras? E hoje tá feio o negócio aqui, viu, Eliano? Tá, o negócio tá complicado aqui hoje. O sol tá esquente e parece que tá esquentando o sangue dos jogadores e estão perdendo a cabeça, né? Eu não entendi o que aconteceu. O Eric fez a falta, o juiz marcou e depois o Paulo foi pra cima do Eric e não revidou e mesmo assim foi amarelado, Eliano. Falta normal de jogo, né, Maílson? Paulo, um pouquinho meio afobado ali, foi pra cima do jogador sem precisão. Não vi nada desleal nesse lance aí, não. E Haroldo, com um árbitro experiente, acabou dando amarelo. César também tomou cartão amarelo, viu? E o jogo tá ficando tumultuado. Bora lá, e quem tá com a bola agora é a equipe do Juventude Carreiras. Vamos lá, quem tá com a bola aqui, o Tonzinho, número 22, para a equipe. O jogo tá pegando fogo, viu? Olha só o Tonzinho, número 22, com a bola. Ele pega bem na bola, já jogou direto pro gol. E agora Hernando pra fora! Quase. E o Tonzinho fazia mais um, olha só. A torcida ali de Juventude Carreira olhou pra cá com o grito do narrador. Quase, Eliano. O Tonzinho pega bem na bola e tá percebendo que o goleiro não tá com aquela confiança lá em cima e estão chutando todas as bolas em direção ao gol, né? 36. É o tempo, pô. Quem tá com a bola agora é a equipe do Juventude Carreiras, o João Vitor na marcação do João Vitor. O Nilton Oliveira já cobrou rápido ali. Belzinho tenta dominar, não domina. A bola não sai. Roubo, continua o Belzinho. Olha só o gato na bola. Sai jogando. O Brancão tira. Sobrou pro Eric que escorrega e sobra de novo para o Tonzinho que já joga lá na frente. Domina no peito o César. César já foi amarelado também nesse jogo. O jogo tá muito nervoso. Olha só o Nilton. O Adriano fez a falta. Depois o Nilton ainda levou uma bolada ali do jogador João Vitor. E vai tomar mais um amarelo. Agora tomou o amarelo lá o Roberto, que estava no banco. Rapaz, que jogo é esse, meus amigos? O Web TV L10 mostrando a região para o mundo e muita pancadaria aqui hoje. O jogo tá legal, o jogo tá interessante. Temos um comentarista aqui que nem deveria estar aqui. Tá aqui de novo, invadiu a nossa área. Mas vou fazer o quê, né? Daqui a pouco eu chamo ele para falar um pouco. Jogou direto para fora, a bola sobra, tiro de meta que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Nesse primeiro tempo já tivemos 9 cartões amarelos assinalados ali pelo árbitro Haroldo, que está tentando com cartões manter a... Olha só o Nilton na marcação,
Tocou Adriano para o João Vitor. César saiu bonito, tocou para o Brancão. Brancão na marcação do Brancão. Elias ganha essa bola. O time do Guarani está perdido na partida. Olha só, o Tonzinho tentou tocar lá com o Romilson. Vai chegar o Mateuzinho, não chega. Tira de lá o Romilson. A bola sobe para o número 20, Dionísio, da equipe do Guarani. Olha só o Dionísio com a bola. Jogou para frente para o Mateuzinho. O Mateuzinho que não veio no jogo passado e hoje está aí tentando ajudar essa equipe. Até o momento não ajudou muito não. Brancão na bola. Quase chega. Tira de lá o lateral direito, Paulo, que quase saiu na mão com o Eric. O Eric foi muito... foi comportado ele. Vamos lá. Dionísio já lança na frente. Que isso? O Romilson chutou o vento. Chutou pra cima, aquele chutão querendo já que acaba o primeiro tempo, mas tem muito tempo ainda. Domina aqui o lateral, o número 13, o João Vitor, bom de bola, ligeirinho na marcação dele, o Luan. Não foi nada, viu? Não foi nada. Foi no grito, né, Eliano? Ele tirou a bola ali, o adversário veio e deu um toquinho no pé dele ali, Maílson. Aroto marcou uma falta, mas se tivesse deixado passar também não dava não. E desse lado aí do campo, o Tonzinho pega bem na bola. Ele já mostrou que ele vai jogar na área de novo, porque o segundo gol saiu quase desse ponto do campo. Tonzinho na esquerda, ele pega bem na bola. Igual eu te falei antes, o goleiro não está confiante. Ele vai lançar todas essas bolas na mão do goleiro para ver se alguém desvia e sai o terceiro gol. Olha só, o Alisson Gato tenta inverter o jogo de lado, não inverte, sobrou lá para o Diego, que tenta tocar para o Belzinho, sobrou para o Romilson. O Romilson dá uma raspadinha, sobrou agora no meio de campo para o Elias. O Elias lança na frente para o Adriano, não chega no Adriano. O Luan domina no peito, na bola com ele. O Dionísio, o volantão dessa equipe do Guarani, já toca lá embaixo para o lateral direito. O Diego tá na bola. Olha só, o Diego tocou no meio para o Luan. Luan tenta fazer alguma coisa, conseguiu tocar para o Mateuzinho. Será que o Mateuzinho chega? Olha só, chegou com muita vontade. O Paulo deu um chutão, tocou nas pernas do Mateuzinho. Lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. (40 minutos do primeiro tempo e o placar tá mostrando. Pessoal, não tá errado não. O Juventude Carreiras tá com 2, o Guarani tá com 0. Eu quero ver os comentários do chat aqui, o que o pessoal tá achando desse resultado, né? Um resultado assim, ninguém esperava, nem o treinador do Juventude Carreiras esperava. Olha só, o pessoal comentando aqui, ó. Paulo, bom dia, aqui é Zezito, sou zagueiro do Ajax. Um abraço aí ao Zezito. Alô, Roxinho lá em Sertãozinho assistindo a gente. Alô, Jurandir Neri, aquele abraço. O Gilvanildo Matos, as imagens quando não é no estádio Botuporã é bem melhor. Olha só, gol! Gol! Isso aqui é futebol! Na maca dos 41 minutos do primeiro tempo, o Adriano faz mais um. E o placar mostra: Juventude Carreiras 3, Guarani 0. Eliano, que jogada rápida, quase pega o narrador despreparado. Eliano, que jogo é esse, meu garoto? Uma bola disputada na linha de fundo, Maílson, que acabou a Juventude Carreira recuperando a posse e deu na área pro centroavante Adriano, que fica ali com de coisa que não tem nada e só vai empurrando a bola para dentro. E nesse momento a equipe do Guarani não está acostumada a perder com tantos gols e deve estar coçando a cabeça ali o treinador para saber o que fazer. Olha só, o Gato chamou no X1 na marcação dele, o Diego sobrou lá com o Coutinho. O Coutinho tira, sobrou agora no meio com o Luan. Luan toca para o Belzinho. Belzinho devolve para o Luan. Agora o Dionísio já passa lá pela direita pedindo a bola e recebe a bola do Luan. Dionísio toca no meio para o Luan. O levanta a cabeça. Olha o Brancão. Tocou aqui em cima para o lateral esquerdo, Nilton Oliveira. Até o momento o Guarani não ofereceu perigo ao gol do Juventude Carreiras. Olha só, a bola bateu cabeça, sobrou com o Mateuzinho. Ele pega bem, se sobra, olha só, chamou no Bonezinho. Gol! Gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Na marca dos 42 minutos do primeiro tempo, o Mateuzinho fez uma jogada dentro da área. O zagueiro Júlio tentou segurar, não segurou e o Mateuzinho faz. E nesse momento o placar mostra: Guarani 1, Juventude Carreiras 3. Eliano, que jogo, meu garoto! Uma falha ali da zaga da Juventude Carreiras, Maílson. Eles bateram de cabeça e Mateuzinho, que não foi besta, foi lá e guardou. Guarani 1, Juventude Carreira 3.
E tem mexida já no primeiro tempo, a segunda mexida forçada, o Diego sai, pelo que eu vi, ele estava sentindo, e vai entrar o número 11, Jim de Arnaldo, que é atacante. Vamos ver quem vai fazer a direita. O Newton Oliveira já desceu para a direita, o Brancão foi para a esquerda, e a bola... Olha só, o João Vitor tá com a bola número 13, o César na marcação, o João Vitor fintou 2, fintou 3 e sai a bola. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, a bola vai sair com o goleiro Hernando. Eliano, a pergunta que não quer calar. 3-1 primeiro tempo, o Guarani conseguiu descontar. Você acha que esse time do Guarani tem futebol, tem fôlego, tem bola para pelo menos empatar no segundo tempo? Mas eles conseguiram... Olha só, o Mateuzinho furou a zaga, sobrou Jim. Que isso, Jim? Devolve a bola pro Eric. Prossiga, Eliano. Eles conseguiram descontar. Aí o placar estava 3-0 para a Juventude, descontou aí para 3-1. Acredito que nesse segundo tempo aí, eles já vinham para cima. Agora é aquele detalhe, né? Não pode descuidar lá também da zaga, porque senão pode tomar mais um gol e aí complica. Exatamente, e assim, pessoal, você que está chegando agora, 3-1 Juventude Carreiras no Guarani. E lembrando que já tivemos, acho que 10 cartões. Olha só, entrada violenta ali do Adriano, entrou solando no César. E o juizão só marcou. Temos aí 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo aí nesse primeiro tempo. Você acha que o 3 minutos dá de bom tamanho, Eliano, ou seria mais minutos para você aí? Acredito que está de bom tamanho, Nilton. Porque teve umas paradas, mas as paradas foi poucos minutos. Então 3 minutos está de bom tamanho, sim. Se for observar o tempo de bola rolando aí, ele tem que dar uns 20, viu? Porque o primeiro tempo só foi cartão amarelo e provocação tanto de um parte como da outra, mas ele no primeiro tempo não é a Copa do Mundo, não pode dar muito mesmo não. 44 minutos com mais 3 de acréscimo, vamos chegar aí aos 48. Então, e a bola agora nesse momento, o Juventude Carreiras tenta mais amenizar a velocidade do jogo, tá vencendo por 3-1, e o árbitro lá, o Carlinhos, tá com a bandeira levantada avisando alguma coisa lá. A bola fora do local... A bola estava fora do local, a bandeirinha sinalizou ali e está voltando o lance. Parou o jogo assim e a equipe que está perdendo fica brava, né? Que quer chegar aí mais o seu segundo gol. Nesse momento, pessoal, você observa aí 3 Juventude Carreiras, 1 Guarani da Lagoa d'Água dos Costas de Botuporã. E o jogo promete pegar fogo no segundo tempo em todos os sentidos, viu? Olha só, o Dionísio no meio ganhou. Luan domina na marcação dele, o Tonzinho. Sai jogando, vai tocar lá embaixo com o Newton Oliveira, que estava na esquerda, agora já foi para a direita, jogador polivalente, jogou na frente para o Mateuzinho. Será que chega o Mateuzinho na marcação, o Romilson, a bola sai em lateral, é lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras, que é treinada pelo Sheik de Tanque Novo, o Tomás Felipe. O Sheik, o homem é forte, viu? Cadê o barulho da torcida aqui no estádio Veredas? A torcida está inflamada aqui, muita gente ali. Olha só que bancada lotada de gente aqui no estádio Veredas. Tá muito cheio aqui. Eu acho que tem mais de 500 mil pessoas aqui hoje, viu? Lateral cobrado pelo Romilson. Olha o Coutinho meteu a cotovelada no Tim Love, viu? Na cabeça do Tim Love, o juizão não marcou não. Quem tá com a bola agora é o Mateuzinho. Agora nesse momento a equipe do Guarani melhor na partida. Olha só, tocou pro Belzinho. Belzinho já tocou pro Luan. E o Luan vai tentar dominar. Opa, será que vai bater dali pra fora? Seria uma bela chance no ponto forte do Luan, que é o chute. Não pegou bem na bola, Eliano. Todo mundo esperou aquela bola cruzada na área. E acho que foi o Mateuzinho, veio ali, lançou para trás. Ele dominou, infelizmente pegou mal na bola e chutou para a linha de fundo. Você acredita que no segundo tempo, Eliano, o Guarani consegue empatar esse jogo? O que você me diz? Ô Maílson, se for para mim dar um palpite, eu acredito que não. Pelo jogo que eu tô vendo até agora aí, a confiança da Juventude Carreiras está mais. Olha só, rapaz, 2 jogadores na bola, a bola era toda do Brancão. O Belzinho tentou ajudar e acabou atrapalhando seu jogador, seu atleta, seu parceiro. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Hoje estamos aqui em Tanque Novo, no estádio Veredas. Eu, Mailson Lopes, na narração e nos comentários, o Eliano, que é aqui da cidade, que é atleta do time do Arranco. É isso, Eliano? Isso mesmo. Olha só, quem tá com a bola agora é o Adriano, tocou para o Gato. O Gato que não faz miau, ele faz... Ele bate mesmo, ele já deu uma estilingada hoje no Belzinho, que quase tomou cartão vermelho. Olha só o João Vitor, jogou na área, deixa eu ver quem chega, não chega, olha só o Gato, que
O Gato desenhava ali, olha só, mais uma bola perigosa, olha o Elias, vai bater dali, tira o Belzinho, tá com vontade, sobrou pro Mateuzinho, o Mateuzinho tem velocidade, a válvula de escape da equipe do Guarani, o Mateuzinho colocou a bola na frente, o Mateuzinho chegou na marcação dele, o Romilson, a bola vai sair ou não vai? Não saiu não, a bola tá agora com o Romilson que roubou só na bola, chutou pra frente, chutou, a bola vai sair, não saiu não, agora saiu sim, o bandeirinha levantou, lateral já cobrado pela equipe do Guarani, domina Luan, toca no meio para o Dionísio domina a bola, levanta a cabeça, não levanta, toca para o lateral direito, Nilton Oliveira, já joga na frente para o Mateuzinho que vem buscar o jogo, ele quer jogo, garoto, quer jogo, tocou para o Luan, número 10, Luan já levantou a cabeça, já viu o Belzinho passando aqui, domina, no meio da área, o Belzinho sobrou pro Eric, falta em cima da linha, rapaz! Eu quero ver se o bandeirinha vai se movimentar, que pra mim tava em cima da linha. Subiu até aquele pó do cal. E tomou amarelo lá o zagueirão do Júlio. O Júlio que perdeu um pênalti na rodada passada, né? Ele perdeu um pênalti, o goleirão pegou o Ronaldo. E vamos lá, e é falta perigosa no final. Já passamos os acréscimos já, viu? Já eu acredito que bater nessa falta, independente se é gol ou não, o juiz vai finalizar a partida, viu, Eliano? Falta muito perigosa. Temos jogador, o Belzinho pega muito bem na bola, parece que tá ajeitando ali Matheus. Vamos ver quem vai chutar esse lance aí. Beleza, e quem tá na bola é o Luan e o Mateuzinho também. E aí, será que é mais forte? Será que é bola colocada? Não sabemos, sei que a falta foi praticamente em cima da linha da grande área. Quase saiu um pênalti ali, bem cavado essa falta pelo Eric, que tá apanhando nesse jogo. 10 cartões amarelos já só no primeiro tempo. O Luan tá na bola, o Mateuzinho também vai autorizar o árbitro Haroldo. Ele já finaliza. E olha só, o Luan, Mateuzinho, Luan, quem vai bater? Será que é o Luan? Tira, pega na barreira, Luan. A bola bateu de esquerda, Luan sobrou agora com César que vai bater dali. Tem desvio, a bola só sai. É escanteio que favorece a equipe do Guarani. É, rapaz, Luan pegou muito mal na bola, viu, Eliano? Justamente, pegou muito bem na bola, bateu em cima da barreira. Olha só, um escanteio, né? Favorece a equipe do Guarani, vai ser cobrada pelo Belzinho, jogou essa bola na área, bola perigosa, quem vai subir, bateu roupa lá o Juan, com seus próprios zagueiros, atrapalhou o Juan, e encerra o primeiro tempo aqui no estádio Veredas, em Tanque Novo. Que jogo, meus amigos, você de casa acompanhando uma bela partida de futebol, Juventude Carreiras 3, o Guarani de Botuporã tá com 1, Eliano, o que esperar para esse segundo tempo, Eliano? Acredito que vai ser um jogo mais aberto pela precisão que o Guarani tem, tá atrás do placar, e entrou na partida com esse golzinho aí que diminuiu, né, Maílson? E vimos uma partida aí de primeiro tempo mais brigado do que jogado. É o estilo da partida e pela precisão também, ninguém quer dar nada de graça, né? Beleza, pessoal, vocês vão ficar aí com as movimentações aí do intervalo, né? Um jogo bem atípico aí, o Juventude Carreiras fez 3 gols nessa zaga do Guarani. E já a gente volta aí com entrevistas em campo e já a gente volta, vamos tomar uma água.
Oi, som. Oi, oi, oi. Oi, som. Pronto. Vou descer ali pro gramado, pegar umas entrevistas marotas ali com alguns atletas, né, para saber o que tá acontecendo com essa equipe do Guarani, rapaz. Que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com essa equipe. O áudio chega legal aí? Pronto. Deixa eu ver aqui no gramado aqui quem é que a gente vai entrevistar, né? Chamar um atleta aí pra gente conversar um pouco. Vou procurar aqui. Chega meu áudio tranquilo aí? Pronto, vou caçar aqui um jogador aqui do Juventude Carreira. Nesse momento aqui já encontrei aqui o treinador Tomás Felipe. Vai dar uma palavrinha com a gente aqui. Tomás, faz favor aqui, meu amigo. Aqui? Vem aqui, Tomás. A câmera aqui, pronto. É aqui. A câmera tá meio ruim de sinalização. Pronto, olha o Tomás aqui. Tomás, bom dia. Você esperava esse placar de 3-1 no primeiro tempo, assim, 3 gols da equipe sua, ou você esperava um jogo mais disputado aí com a equipe do Guarani de Botuporã? Bom dia, Maílson. Bom dia a todos que assistem a Web TV. O jogo é detalhes, né? A gente trabalhou para conseguir o placar, tá elástico, né? Mas vamos entrar concentrado no segundo tempo para ampliar mais a vantagem aí, que a gente precisa da vitória, como eles também precisam, né? Valeu, Tomás. Obrigado aí, Tomás. Teve uma palavrinha com a gente. Agora eu vou procurar aqui um atleta aí. Cadê o atleta? Vou chamar o Eric. Alô, Eric. Vou chamar aqui o atleta Eric da equipe do Guarani. O atleta Eric quase se envolveu aqui, uma confusão aqui. Eric, primeiramente, bom dia. O placar tá um pouco atípico aí que a gente acompanha essa equipe do Guarani. O que vocês vão ter que fazer pro segundo tempo, pelo menos para empatar? Porque se perder hoje já desclassifica. E o que aconteceu aqui naquele enrosco com o lateral aqui, o Paulo? Lateral aqui, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Acho que ele perdeu a cabeça na jogada. Eu nem trisquei nele. Uma bola disputada, ele ficou nervoso, perdeu a cabeça aí. Eu acho que abriu o vermelho aqui. Eu não fiz nada, a de cartão pra mim também. Em relação ao resultado, o que vocês vão fazer, pelo menos para empatar aí? Agora é botar a cabeça no lugar, concentrar e tentar tirar a vantagem dele, que é os dois, e, se possível, buscar a vitória. Obrigado, Eric. Boa sorte. E vamos que vamos, pessoal da Web TV.
Só aí. Pronto, estamos de volta aqui, já pronto para o segundo tempo. Já temos lá o árbitro central dando aquelas apitadas, e o nosso comentarista Eliano já está vindo para cá, para a gente falar um pouquinho como foi o primeiro tempo e o que ele espera do segundo. Beleza, pessoal, e vai começar o segundo tempo aqui no Estádio Veredas, né? Lembrando que está 3-1 para o Juventude Carreiras, e com esse resultado o Guarani vai dando adeus a uma chance de classificação. Precisa no mínimo de um empate para levar a chance de classificação para a última rodada ainda. Lembrando que após esse jogo temos aí Real Bahia versus União Tamboril. Baita jogo, Real Bahia versus União Tamboril. Eliano, chega para cá, Eliano. Me diz, Eliano, primeiro tempo bem atípico, né? 4 gols de 2 equipes muito fortes, 3 do Carreiras, 1 do Guarani. E o juizão tá dando um sinal ali para os bancos, deixa eu entender. E assim que a bola rolar, Eliano, a gente fala um pouquinho. Rolou a bola no segundo tempo aqui no Estádio Veredas, em Tanque Novo. O Guarani sai com a bola, lembrando que o Guarani tá perdendo por 3-1. Eliano, o que esperar para esse segundo tempo, Eliano? Você vê alguma mexida aí nas equipes, Eliano? Tava analisando aqui, parece que saiu o Adriano do Juventude Carreira, entrou Murilo, saiu Elias e entrou o Guilherminho. O que você espera, Eliano, para esse segundo tempo aí? Você acha que, como eu já te perguntei no primeiro, eu vou perguntar no segundo, você acha que a equipe do Guarani tem condições de, pelo menos, empatar esse jogo? É a única opção que resta, né, Maílson? A precisão aí da partida, o Guarani tá perdendo, tem que ir para cima, tentar diminuir aí e depois fazer o terceiro gol para poder o empate. Só que é aquilo, né? Não pode esquecer que se tomar mais um aí agora complica. Beleza, olha lá, o Brancão brincou lá atrás na marcação dele. O João Vitor, que tá com muita vontade de jogar bola. O João Vitor, e ganha lá lateral o Guarani. Já saiu jogando rápido, sobrou agora com o Guilherme, que entrou agora no segundo tempo. É sangue novo. Dionísio dá um chutão pra frente, pode ser um lançamento. Esse chutão, olha só, quase que sobrou pro número 11, Dinho. Não sobrou não, o Guilherme domina o número 10. O Guilherme é moral nesse time, tem a 10. Olha só o Paulo com a bola. O Paulo, conversei um pouquinho com o Paulo ali no intervalo. Ele falou que ele queria pegar ele, que era de outro jeito. Vamos lá, olha só, o Belzinho chutou de longe! Que chutasse, que defesa também do Luan. Quase o kick da bola incomodava, viu, Iano? Uma bola muito perigosa e o Luan tava ligado, se não tivesse podia ter tomado o gol, viu? Mas... Eita, o jogo começou... Oh, rapaz, Tonzinho pisou ali no Belzinho, viu? Pisou e o segundo tempo começa como terminou o primeiro. Pancada, mais pancada, Eliano. Justamente, um jogo muito pegado e o time do Juventude Carreira não tá aliviando não. Tem uma falta aí agora perigosa para o Guarani. Quem sabe não posso diminuir aí o placar, né, Maílson? É isso aí, rapaz. E o Tonzinho já foi ali, pisou no Belzinho. Lembrando que o irmão do Belzinho, Danilo, saiu contundido e falou que, pelo que ele conhece, é uns 2 a 3 meses para voltar a jogar bola. Ele falou que a parte posterior da coxa levou uma pancada muito forte. Vamos ver esse cruzamento aqui do Coutinho na bola. O Coutinho baixinho, Coutinho que é zagueiro, mas também às vezes dá uma de lateral direito. Olha só o Coutinho na bola, número 2. O Coutinho vai jogar essa bola na área, bola perigosa, a bola viajou. Deixa eu ver quem sobe, subiu o Nilton, subiu o César. Chegou a zaga, sobrou com o Belzinho. Chutou pra fora, sem endereço, sem destino e sem qualidade. Ele escorregou no lance também, né? E acabou chutando a bola pra fora. Beleza, pessoal, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Adega 268, distribuidoras de bebidas em geral, do nosso amigo Elias e Gilvan, lá em Botuporã. Temos também o Big GT, suplementos e artigos esportivos em geral. Tem loja aqui em Tanque Novo e tem também em Guanambi. Olha só, disputa no meio, sobrou com o Tonzinho. Já vai fazer o lançamento para ninguém. Fácil para o goleiro Hernando. Temos também a rede de farmácia Forte Farma. Lá você encontra todo tipo de remédio e mais utensílios também aí que você precisar. O Mateuzinho chamou no X1 Guilherme não caiu no X1 não. É isso, Belzinho. Saiu no meio, jogar errado é perigoso. Tim Love, só Love, tocou lá embaixo pro João Vitor. Tentou sair o Murilo, saiu, vai sobrar pro Guilherme, que tem velocidade na marcação do Guilherme. O Nilton que vai chegar igual uma carreta desgovernada. Ganhou a bola o Nilton e o Guilherme tentou e arrancou a roupa do Nilton ali. E ganhou a falta o Nilton Oliveira. Vamos continuar aqui estofados e todo o JME lá em Botuporã, Bahia, falar com o Maílson Lopes. Temos também a Novo Link Fibra, a internet mais rápida da região. O locutor Pedro Silva, voz de ouro aqui de Tanque Novo. Renoves
móveis planejados, e nesse momento o árbitro vem ali conversar com o quarto árbitro. Deixa eu ver o que está acontecendo. Enquanto ele conversa, e meus comentários estão observando o que acontece. Quero falar também aqui do Rony Móveis e Eletrodomésticos em geral lá em Botuporã, é a loja mais barata de Botuporã, viu, Ana? E se você precisar de um eletrodoméstico para quando você for casar, você vai lá no Rony Móveis, tudo baratinho, viu? A nossa amiga Anne, que está aqui também de auxiliar de comentarista, se precisar ela vai falar com a gente. Temos também aqui a sua arte brinde personalizados, lá você personaliza seus copos, sua camisa, o que você precisar. Olha só, bola boa pro Mateuzinho. Quem chega, chegou o goleirão Juan, da equipe do Juventude Carreiras. Juan, gente boa demais, Juan, que é muito bom no gol. E tem um irmãozinho que faz escolinha com a gente em Botuporã, também pega bem no gol. Puxou o irmão, olha só, tiro de meta perigoso, a bola veio aqui quase no gol. E para encerrar aqui temos também o Alto Posto Costa. Alto Posto Costa fica na saída para Caturama e tem também lá a sua filial na Lagoa Clara. E a bola tá rolando aqui no estádio Veredas em Tanque Novo. Nilton Oliveira vai cobrar a lateral, já cobrou. Jogou para o Mateuzinho, na marcação do Mateuzinho é o número 25, Romilson. Olha só o Mateuzinho, ele teve... Opa, chamou para dançar e caiu na dança o Romilson. Isso, menino, quase. Ai, que dor na minha coluna. Se tiver hérnia, pode saber que depois vai pro hospital. Mateuzinho jogou lá no segundo pau, a marcação. Olha o Eric, tira! Que milagre fez o Juan, que cabeçada do Eric. Rapaz, o jogo tá interessante no segundo tempo, Eliano. Um lance muito bonito. Eric ali aproveitou que o goleiro estava adiantado e quase encobriu e ia fazer um golaço. Quase seria uma pintura aqui no estádio Veredas. E na marcação do Eric estava lá o rapaz que teve um pequeno atrito com ele, o Paulo. O Paulo falou que agora não vai bater mais, que ele já fez o que ele queria fazer. Olha, o Tim Love tentou dominar. Só Love. Na marcação do Tim Love temos o Coutinho, o baixinho Coutinho, mas bate mais do que lutador de UFC, viu? Quem tá com a bola agora é o Tonzinho, que tá com a faixa de capitão. Tem moral nesse time do Sheik, Tomás Felipe. É o cara forte de Tanque Novo, é o Tomás Felipe, viu? Tô sabendo que ele é agiota. Olha só, o Tonzinho jogou a bola lá na área, o Murilo subiu de cabeça, desviou, não tem destino. A bola fácil pro goleiro Hernando, que já pra mim ele falhou no segundo gol, viu, Eliano? Você concorda que ele falha naquele segundo gol? Com certeza, ele... O segundo gol foi uma falha meio esquisita, viu? Beleza, quem tá com a bola agora lançou na frente aqui, olha só, será que chega? Quase, a bola sobra boa para o Dindy Arnaldo. Qual o nome daquele zagueiro número 4 da equipe do Juventude Carreiras? O Lázaro, o veterano Lázaro, né? Eu não sei se é veterano, mas ele é muito bom de bola, o Lázaro. Olha só, Nilton Oliveira vai cobrar a lateral. Belzinho veio buscar o jogo, Mateuzinho tá nela, chegou o gato que não faz miau, ele bate mesmo, esse gato, ele é bravo. E já, opa, bateu ali, olha só, tava esperto o Juan, mas não valia mais nada. É isso aí, pessoal. 6 minutos do primeiro tempo, o placar mostra Juventude Carreiras 3, Guarani 1. Que jogo, meus amigos. E tem emoção até o final, viu? Pode esperar aí que o segundo tempo promete. Além de futebol, olha só, tem empurra de novo ali. Ê, Tim Love, que isso, garotinho? Olha só, quem tá na marcação agora, o César. Tocou na frente para o Nilton. Nilton domina bem, já levantou a cabeça, olhou para... O Tim Love chegou rasgando e o Nilton segurou a bronca. Olha o César e o Guilherme. Eita, travada bonita. E de quem a bola é do Guarani. E agora o banco do Tomás ali. Tá um barulho hoje, rapaz. Estão esquecendo de jogar bola e só fazendo barulho. Olha só o Mateuzinho, vai jogar no segundo pau pro Eric de novo. Que isso, o Juan sobrou lá no meio para o Luan. Tentou desviar, não dizia, agora sobrou para o João Vitor, na marcação do João Vitor, o Belzinho. Chegou com vontade o Belzinho, olha só o Belzinho, só bola. Tocou na frente agora para o Eric. Eric pegou a bola, jogou na frente, teve velocidade, chegou a zaga. Quem sobrou ainda com o Eric? Quem, meu pai do céu, se acerta na bunda do Eric, ali era pênalti. Chutou só o Vitor. Você pode buscar a perna do zagueiro que caiu lá no açude. O açude é para que lado? Eu não sei para que lado que é. É para cá. Então, ali é o Manuel Corrêa, né? A pista de cá. Manuel Corrêa, pode pegar a perna dele lá. Mais uma bola na área perigosa e nesse momento a equipe do Guarani, Eliano, tá explorando muito essas bolas aéreas, tentando chegar no segundo gol e botar fogo na partida, Eliano. Com certeza, Maílson. Tava analisando aqui, parece que os dois times aí perceberam que a melhor forma de chegar na área é a bola aérea e tá levando muito perigo os dois lados aí. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, 3-1 aí pro Juventude Carreiras. Se o Guarani chegar ao empate aí, o Tomás Felipe vai ficar com os cabelos em pé. Ele não tem muito cabelo, que ele usa boné pra disfarçar. Eu acho que ele não assume a careca igual eu já assumi a minha. Olha só, a bola lançada, é bola perigosa na marcação, o Nilton. Tem também o Tim Love, o Nilton tira pra lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras, que tá sem pressa, né? Tá ganhando por 3-1, com certeza vai dosar o máximo que puder aí esse jogo.
Lateral já cobrado. Romilson tocou no meio para o Tonzinho. Que bola bonita do Tonzinho. Olha só o bonezinho do João Vitor no brancão. Chegou dois, bateu cabeça, sobrou pro Guilherme sozinho. Deu um chapéu no Coutinho, bateu gol! Golaço! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 9 minutos do segundo tempo. Que jogadaça do Matheus! Ou melhor, do Guilherme, rapaz, deu um boné no Coutinho. O Coutinho vai ficar de cabelo. Hoje ele não tá feliz, pessoal. O placar mostra Juventude Carreiras 4, Guarani 1. Que balde de geografia no Guarani que vinha melhor na partida, Eliano. Com certeza, Maílson. Eu não sei se você lembra no começo aqui, você perguntou o destaque das carreiras e eu falei que Guilherme é bom jogador e acreditaria que ele seria um destaque. Infelizmente ele ficou no banco, entrou no segundo tempo por opção do treinador e a prova tá aí. Deu um chapéu, deu um tapinha na frente, fez um belo gol, um golaço. Beleza. E o placar mostra Juventude Carreiras 4. E a bola sumiu, tá sem Gandula. Vai ter que abrir o portão aqui o Nilton Oliveira pra buscar a bola. Cadê os Gandulas? Tomás? Tá escondendo a bola o time do Juventude Carreiras. E vamos que vamos, lateral já cobrado pelo Nilton Oliveira. Olha só, o Mateuzinho deu uma bela finta no Gato. O Gato tentou dar uma unhada, não conseguiu. Olha só agora o Mateuzinho de novo. Na marcação vai chegar o Gato. Roubou a bola e é falta que favorece a equipe do Guarani. Eliano, diga pra mim, Eliano, 4-1, Eliano, você acha que o fôlego do Guarani ainda chega a empate ou você acha que o placar já tá definido aí com essa vitória do Juventude Carreiras? Ô Maílson, futebol a gente não pode duvidar de nada, mas acredito que o placar de 4-1 aí ficou bem distante para poder o Guarani empatar, viu? Exatamente, o gol do Guilherme foi uma pintura, viu? Ele pode pegar e colocar no DVD, ainda mais com a narração do Maílson Lopes. Quem tá na bola agora é quem? O Luan. O Luan é bom na bola parada, vamos lá, Luan. Vamos ver o que o Luan vai nos proporcionar agora nesse segundo tempo. Jogou a bola lá no segundo pau. Dionísio cabeceou, sobrou gol! Gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 11 minutos do segundo tempo. Que jogo é esse, meus amigos? O goleiro Juan falhou na cabeçada do Dionísio e chega o Didi Arnaldo e faz o gol, colocando fogo na partida, Eliano. Que jogo é esse, meu amigo? O jogo agora melhorou e parece que o jogo hoje aqui vai ficar marcado como o jogo das falhas, né? Goleiro falha lá, goleiro falha cá. Ei, Juan. Que jogo! E tá rolando a bola no segundo tempo. Rapaz, que jogão é esse? E a minha amiga Anne tá aqui, falou que o melhor jogo que ela já assistiu aqui nesse estádio Veredas, viu? Ela tá dizendo aqui que ela nunca viu jogo igual esse, não. 6 gols na partida, foram 4 no primeiro tempo, 2 no segundo e promete mais gols, você acha? Olha o fôlego que eu te perguntei, você acha que o Guarani consegue empatar esse jogo ainda, rapaz? Melhorou aí a distância que tava do placar de 4-1. Deu uma melhoradinha. Se o Guarani fazer mais um gol aí, vai pegar mais fogo ainda no jogo. O jogo melhorou também a qualidade. Acredito que agora vamos ter um belo jogo agora e um belo contra-ataque aí, ó. Um jogo franco no segundo tempo. O jogo fica aberto porque o Guarani precisa pelo menos empatar para ter chance. E o Juventude Carreiras vencendo aqui, já se lança aí como forte. Olha só a bola pro Guilherme, bateu de fora da área. Que isso, Hernandes, sobrou de novo pro Guilherme pra fora! Que isso, mais uma vez o Hernando falha, joga as bolas nos pés do Guilherme que perde um gol debaixo da trave. Inexplicável, Eliano! O mais difícil ele fez, Maílson, ele dominou a bola, chutou, o goleiro defendeu, dominou de novo e acabou rolando a bola pra fora. Ia ser um belo gol, mas foi uma bela jogada aí da Juventude Carreiras. Beleza, pessoal, não perca as contas e nem perca o fôlego. O narrador já tá sem fôlego aqui de tanto gritar gol e de ver essas jogadas loucas. Os goleiros não tá conseguindo segurar uma bola, meus amigos. É isso aí, a bola, o jogo tá pegado, o jogo tá brigado. Agora no segundo tempo é um jogo franco, sem deslealdade, né? Esqueceram de bater, estão jogando bola e tá aí, 4-2 pro Guarani, ou pro Juventude Carreiras. E acabou de perder um gol debaixo da trave, o Guilherme, que podemos chamar de inexplicável, viu, Eliano? Com certeza. Esse gol que o Guilherme perdeu aí pode até fazer falta, porque o Guarani agora voltou pro jogo. Exatamente, já temos um comentarista ali dizendo que os goleiros não seguram a bola. E realmente, olha só a bola na área. Olha só, vai sobrar com o Luan. Luan pega bem na bola do Luan, vai dominar. O jogo tá frenético. Jogou forte lá no segundo pau. O Eric vai na bela, tira de cabeça, raspou o Paulo, que tá na cobertura sempre ali do Eric. O César chega na proteção, ganha essa bola.
o juiz. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Olha o Belzinho, jogou na área. Cela que cai, perigosa. Dionísio cabeceou, sobrou pra quem? Pega lá o goleirão. Rapaz, que jogo, meus amigos. O câmera não perde nada. E nesse momento você acompanha a movimentação aqui embaixo. A equipe do União Tamboril chegando aí pra esse jogo. União Tamboril, Real Bahia, lá da Santo Antônio. Nosso amigo Alex chega ali filmando tudo aqui no estádio Veredas. Que jogo, Eliano. O jogador gato caído e acho que ele sentiu. Vai ter o atendimento agora. Acredito que ele deve ser substituído também, viu? Beleza. E nesse momento a equipe do Real Bahia já se aproxima aqui dos vestiários para poder colocar o uniforme. Boa sorte ao Real Bahia, boa sorte União Tamboril. E nesse momento o Juventude Carreiras vencendo ali por 4-2. Lembrando que Juventude Carreiras não tem pressa, não vai ter pressa, tá ganhando o jogo, pra que pressa? Nesse momento o Gato lá tirando a faixa naquela calma, e será que vai ter muito acréscimo no segundo tempo? Nós temos aí, Eliano, 14 minutos somente do segundo tempo. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, Eliano, que você já fala, olha só. Alô Cosme, alô Eliseu, alô Genivaldo, alô Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, que é o Vitinho, rapaz, o bicho tá pegando, tá meio, viu, Vitinho? Alô, Paulo, Vinícius Cardoso, Guarani, se não se acalmar vai tomar mais, diz aqui o Vinícius Cardoso, que é o Corujinha, goleiro do Atlético Botuporã. Olha só, bola lançada lá embaixo pro lateral direito, Paulo, já lança aqui na frente, o César é bom de cabeça, não, César dominou errado, sobrou pro Tim Love coloca na frente, olha só, o Tim Love vai levar com bola e tudo, sobrou pra quem? Sobrou lá embaixo para o João Vitor bater, gol! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na maca dos 15 minutos do segundo tempo. Mais uma jogada maluca, onde o Tim Love sai carregando todo mundo e sobrou lá embaixo sozinho para o João Vitor marcar. E o placar mostra, meus amigos, 5 Juventude Carreiras, 2 Guarani. Que jogão de bola, pessoal. Eu não aguento mais gritar gol, Eliano. Ô Maílson, que nós não vimos no primeiro tempo, nós tá vindo agora no segundo. Jogada bonita, gols bonitos. Vale destacar a bela jogada de Tim Love. Deixou ali o João Vitor sozinho na cara do gol, só para empurrar pro fundo das redes. Rapaz, a zaga do Guarani cochilou, ficou esperando ali só pelo goleiro, esqueceu que tinha a bola ainda estava rolando. Chuta pra frente o Lázaro, que nesse momento 5-2 aí. Quem esperava um jogo desse, Veliano? 5-2, vale destacar a partida aqui, os lançamentos tá fazendo efeito. O zagueiro, acho que foi César ali, não conseguiu cortar e deixou a bola no pé de João Vitor. João Vitor fitou um, fitou dois, só deu tapinha de lado e João Vitor caixa. Olha só, a bola vai sobrar pro Dinho, ele pega bem, bateu pra fora! Que chance, rapaz, esse jogo tá maluco, meus amigos. Beleza, pessoal. 16 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo tivemos 4 gols. Terminou 3-1 Juventude Carreiras. E no segundo tempo tivemos mais 3 gols. 2 do Carreiras e 1 do Guarani. Então já tem 7 gols no jogo, rapaz. A torcida agora inflamou aqui, viu? Olha, o César chegou, tirou de cabeça e deu um encontrão nas costas do Murilo. E o Murilo não fala nada, ele levantou quietinho ali. Agora eu gosto dessa movimentação. O pessoal do Tecnovo gosta muito de futebol, ó. Tomando uma cervejinha, chupando um picolé. E falando lá dos times, né? Quem pode ser favorito, quem não pode. Olha só, o Belzinho tomou e encontrou as costas do Guilherme. O Guilherme que tem uma barba diferente, né? Ele tem uma barba meia branca, assim. Eu não sei se é estilo dele ou se ele pinta. Não, eu tô sabendo aqui no camarote aqui que não, que é o jeito dele é diferente, ele parece o Wolverine, né, aquela barba diferenciada. E quem gosta do Guilherme é o Adriano, né? O Adriano gosta muito do Guilherme, eles tiveram um pega pra capar lá no Carreiras. Já resolveu já? Já tá de bem? 2 homens sabem conversar, que bom, vamos lá. Quem tá com a bola? Luan, jogou lá na área, tirou, Lázaro tira, sobra de novo com o Luan. Será que o Luan chega? Não chegou o Luan, sobrou agora pro Murilo, o Murilo tá sozinho na frente, botou na frente, Coutinho, tira o zagueirão Coutinho. E olha só, tá encarando, rapaz. Só pegou na bola o Murilão, só olhou pro Coutinho, o Coutinho fechou a cara, lá, e os dois tá se peitando, lá. Opa, tá se peitando. Será que eles vão conversar no final do jogo, Eliano? Uma jogada dura, mas nada de deslealdade, é uma jogada na bola e é assim mesmo, o sangue tá quente, Coutinho, todo mundo precisando ganhar. E o Coutinho foi muito corajoso nessa bola, porque se o Murilo vai lá e coloca a sola, rapaz, ele machuca o Coutinho, né? Sim. Com certeza, Maílson.
Tem um cara aqui que tá incomodando aqui. Eu vou pedir meu segurança para te retirar. Oh. E vamos que vamos, o jogo tá legal, o jogo tá pegado, né? A gente uns encontrou no primeiro tempo, uns encontrou no segundo, mas o importante é que só fica aí, quando acabar os dois times, senta ali, vai tomar cerveja e chama o comentarista e o narrador também. Quem tá com a bola agora é o Belzinho, vai saindo o Paulo ali, que não tá muito afim de sair não. Vai botar mais um zagueiro, rapaz, vai botar ali, vai ficar um trio ali, Júlio, esse que tá entrando é quem? Assistente Anny. João Lucas. João Douglas, que nome é esse, rapaz? Só João, só Douglas. João Douglas. Quem tá com a bola agora é o Brancão, número 5 da equipe do Guarani. Vai jogar na área, joga a bola bonita. Gol! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 19 minutos do segundo tempo, eu não tô entendendo nada, rapaz. Tá parecendo um jogo de futsal. No momento, placa mostra. Juventude Carreira 5, Guarani 3. Gol do Mateuzinho de cabeça, isso, confirma? Gol do Mateuzinho, Eliano. Que jogo é esse, Eliano? 5-3 e não dá pra falar que tem nada perdido. Ainda tem 25 minutos de tempo normal pro Guarani empatar ou do Juventude Carreira fazer mais. Eliano, me ajuda aí, garoto. Quando a gente pensa que o Juventude vai lá e mata o jogo, Maílson, aí vem um cara e torna fazer mais um golzinho e leva o Guarani pro jogo de volta. Hoje é o jogo do ataque, né? Parece que hoje não tem zaga nesse time, não. Olha só, e a bola já foi jogada na área, a bola não para. Só lá o Mateuzinho, tira ali pegou lateral que favorece a equipe do Guarani, mas o Mateuzinho, sem querer, ele machuca, né? O jogador de Juventude Carreira, que é o Romilson. E já cobrou lateral, olha só, o Belzinho tá sozinho, rapaz. Na marcação, Lázaro que chegou no corpo do Belzinho, tira lá! O zagueirão o Júlio, tira pra fora, escanteio, rapaz. Eu vou dizer que no segundo jogo eu não tenho condições de narrar, não. Meu psicológico não tá bom pra narrar o segundo jogo, que é gol demais, a garganta já tá doendo aqui, ó. Meu Jesus, quem tá com a bola agora é o Belzinho. Belzinho que tá a fim de jogo, Belzinho. Jogou a bola, que isso? Não, Belzinho, não é assim. Rapaz, que cruzamento foi esse do Belzinho? Me diga aí, Eu não entendi, foi nada o que ele tentou fazer, viu, Maílson? Coisa feia, não é o estilo dele, não. Beleza, isso acontece com os melhores jogadores de Londres. Quem tá com a bola agora é o Lázaro. Lázaro, até que enfim o sol tá deixando a gente respirar aqui, que tava feio o negócio, viu? Olha só, o Lázaro jogou, tira de cabeça lá o Belzinho, sobrou pro Dinho de Arnaldo, que domina, tentou jogar no segundo pau pro Eric, não, olha o Júlio, domina o ponto, Júlio, o Eric tá impedido, Dinho, viu? Tá impedido, eu já cantei a jogada daqui. Se o Eric chuta é uma coisa, agora ele tentou tocar pro Dinho, que tava na banheira, nadando no açude de Tanque Novo. Olha o goleiro do União Tamboril passando aqui embaixo, é o goleiro Lei, pegou mais do que sinal de Wi-Fi na rodada passada, o homem pega no gol, viu? É isso aí, Lei, parabéns, pega muito. Vamos ver hoje nesse campo de terra onde a bola quica mais do que pipoca. Quem tá com a bola agora é o Lázaro. Lázaro vai cobrar ali. O zagueiro Lázaro vai cobrar a falta. Ui, perdão, impedimento. Cobrou, jogou na frente. Quem tá com ela? Subiu o César, subiu o Murilo, sobrou pro Dionísio, que dá uma raspadinha ali. Sobrou no meio de campo, agora bateu cabeça, pegou na mão dos dois jogadores da equipe do Juventude. Aquele jogador no meio de campo ali que entrou no segundo tempo. Maílson, é isso mesmo, justamente que eu ia falar. Lucas Tropical entrou no lugar de Gato. Paulo saiu, entrou João Douglas e João Vitor foi para lateral no lugar de Paulo no time da Juventude Carreiras. Beleza, a bola já tá com o Guarani, o Mateuzinho vai jogar lá no segundo pau, tira lá o João Vitor e a bola sobra aqui no meio para quem? Pra ir pro Murilo, o Murilo domina na marcação do Murilo, tem um Brancão, o Brancão jogou aqui embaixo, ganhou a bola o João Douglas, jogou lá embaixo, Coutinho furou, Coutinho, sobrou pro Guilherme, tem velocidade, colocou a bola na frente, chegou o Coutinho, vai chegar fazendo falta, o pênalti, marcou o pênalti o Haroldo. Eu confesso que eu não vejo pênalti nessa jogada. Eu fiquei com dúvida também, viu, Maílson? No princípio aqui eu achei que o atacante Guilherme já estava desequilibrado e aproveitou ali para poder um corpinho do zagueiro ali, Coutinho, vai ele valorizou, viu? Vai chamando lá o assistente Carlinhos para conversar o Haroldo. Para mim não foi pênalti e ele dá amarelo, ou seja, se ele tirar esse pênalti, ele também tem que tirar o amarelo, o Coutinho toma. Para mim não foi, mas se o juiz marcar lá, eles estão conversando. Eu não vejo pênalti. Anulado o pênalti. Muito bem, Carlinhos, na minha opinião, foi muito bem. Foi corajoso, porque não foi pênalti, né? Apesar dele ter lascado uma vez com um atleta lá em Botuporã, hoje ele fez o certo aqui. Manteve o amarelo? Coutinho manteve o amarelo por reclamação. Melhor amarelo do que um pênalti, né? E o placar continua. 5 Juventude Carreiras 3.
Guarani. Não tem amarelo, ou melhor, tem amarelo pro Coutinho sim. Olha o César tá na zaga, tira de lá pra frente, tudo errado. 23 minutos do segundo tempo, o placar mostra. Chamou o VAR lá embaixo e tirou o pênalti, viu? Olha só, chutou Hernando. Que isso, Hernando? A bola bate na cara. O que tá acontecendo com esse goleiro hoje, Eliano? O tá feio, lembrando que esse pênalti que saiu marcado aí e voltou, gerou de um lance, de uma falha da zaga, Maílson. Olha só o zagueirão ali, o Romilson, jogou pra fora. E a bola. Que jogo frenético, viu? E agora o Haroldo tá vindo aqui conversar com alguém aqui fora. A equipe do banco do Juventude Carreiras está reclamando demais. E o Tomás Felipe já vai ser tomar vermelho, viu? Tomou vermelho e botou pra fora ali alguém do time do Juventude Carreiras. Tá expulsando ali. Olha só, o Tomás tá pirado ali fora, gritando. E expulsou o jogador Adriano. Adriano foi expulso. E o Adriano tá falando um monte ali com... o Gilson que avisou lá o árbitro. E assim, o Gilson, ele tá sendo profissional. Porque se ele for levar pelo lado do caso, ele é daqui, ele deveria fingir que não ouviu. Mas chamou lá e tomou vermelho o Adriano. Adriano expulso por falar demais. Vou chamar o Adriano aqui e perguntar o que ele falou. O time do Juventude Carreiras, né, Leandro, vencendo por 5-3. Pra que esse estresse todo? Pra que esse barulho todo? E um atacante muito bom, Adriano. O time tá nervoso, muito nervoso. Começa desde a comissão técnica a ter os jogadores lá ganhando o jogo e não tá se acalmando, porque tomou até os 3 gols que tomou praticamente de falha, né? Hoje aqui vale destacar, fazer igual casos, o jogo dos gols, mas ao mesmo tempo o jogo das falhas. Muitas falhas durante o jogo aqui. A zaga hoje, o goleiro não estão bem, viu, Maílson? Exatamente. E o placar mostra: Juventude Carreiras 5, Guarani 3. Olha o Nilton, tocou pro Mateuzinho. O Mateuzinho domina. Vai tocar lá embaixo com o Luan. Luan já jogou. Quem tá com a bola agora é o Dionísio. Colocou na frente o grande Dionísio. Polivalente Dionísio. Agora o Eric tá na bola. A zaga pedindo impedimento. Todo mundo dentro da área. Olha só. Dionísio tocou pra trás pro César. Daí não, César. Tá distante demais. E o campo não ajuda. A bola vem quicando, né, Eliano? Se fosse aquela grama, realmente é diferente. Com certeza o campo não ajuda. Essa bola que vem enrolada pra trás, ela sempre vem dando um quico. Aí fica difícil para poder o atleta pegar de primeira. Beleza, pessoal. Nesse momento o jogo... a Haroldo tá anotando alguma coisa ali. Alguém tomou mais amarelo aí, pessoal? Eu vi a Haroldo anotando alguma coisa ali. Eu não sei, alguém foi amarelado ali. Daqui a pouco a gente vê quem foi. Não sei quem foi, não. Quem tá com a bola agora? Tiro de meta cobrado. Subiu o Nilton, subiu o César. A bola sobra aqui em cima com o João Douglas, que entrou agora no segundo tempo, né? E vai cobrar o lateral. 26 minutos do segundo tempo. Juventude Carreiras 5, Guarani 3. Lembrando que acabou de ter um pênalti assinalado pelo Haroldo para o Juventude Carreiras. O auxiliar Carlinhos foi lá, chamou a responsabilidade, falou que não foi nada e foi retirado o pênalti. Olha só, Guilherme, número 10. Juventude Carreiras tocou no meio para o João Douglas, que não domina. Joninho já toca, o Mateuzinho domina, na marcação do Mateuzinho, o Romilson chegou atropelando ali o Mateuzinho, tomou uns totozinhos Rapaz, esse time do Carreiras quer ganhar no grito, na força, na Ave Maria. Olha isso, rapaz. Antijogo demais. Tomás Felipe tem que conversar com o time da casa, pedir mais controle. Eita, nós. Olha lá o Guilherme. O Guilherme domina na marcação dele. Agora o Tonzinho jogou pra frente. Nilton jogou no meio, domina o Belzinho. Agora o número 8 que entrou no segundo tempo. Já lança. Que jogada. Lucas tocou lá embaixo para o João Vitor. João Vitor já adiantou a bola. O César está na proteção. Ficou nas mãos do goleiro, o Hernando. Hernando, goleirão. Pega demais, só que vem de 2 jogos aí, infeliz demais. Tá falhando em bolas que não acostuma falhar. Não sei se dizem que Olha só, raspou, sobrou pro Júlio. Quase entregava pra só com o Júlio. E a bola tem jogador do Juventude Carreiras caído. Ou melhor, caiu logo 2. Caiu o Júlio e caiu outro. Liane, me ajuda, quem é aquele que tá caído, Liane? Romilson. É o Romilson caído.
o Júlio cai do outro, e eu não sei se é cansaço, se está tentando dar uma segurada, que o Guarani está melhor na partida, né? Se o Guarani fizer aí 5, fazer o 4º gol, aí coloca fogo de vez nessa partida, viu, Eliano? E tem muito jogo ainda, viu? Muita bola para rolar aí. Se o Guarani conseguir diminuir aí, o jogo vai ter muita emoção no final, viu? Até o momento lá está sendo atendido lá o Romilson. O Júlio também está caído ainda, sendo atendido. E aí é uma forma de ganhar tempo e também de acabar com esse fogo que está colocando na partida aí o Guarani, viu? E o placar mostra, pessoal, Juventude Carreira 5, Guarani 3. E a gente, você aí de casa não perde nada aqui na Web TV L10, que mostra a região para o mundo. E teve substituição, viu, Romilson? Saiu o Romilson e entrou Tião. Beleza, sai Romilson, entra Tião. E quem tá com a bola agora, tirou, jogou pra área, tirou de cabeça lá o Lázaro. Tirou o Lázaro. Bom zagueiro, um jogão bom de bola. Olha só, o Mateuzinho já cobrou lateral para o Luan. O Luan domina, já olha pro segundo pau, lança lá. Dionísio e Lázaro se bateram ali e a bola... deu falta do Dionísio. Lázaro tirou a bola e Dionísio, sem querer, chegou ali por detrás fazendo a falta. E Haroldo por perto apitou. Olhando, você acredita aí que o Guarani consegue fazer mais um golzinho e colocar fogo, ou o placar vai morrer no 5-3? Ô Maílson, até agora que eu errei foi tudo, viu? Então não tem nem como opinar mais. Da onde a gente menos espera que sai. Um jogo desse aqui você pode falar que é um belo jogo. Verdade, viu também. Quando tava ali 4-1, eu pensei que ia morrer ali, daqui a pouco foi 4-2, daqui a pouco foi 5-2, e agora tá 5-3. Vamos lá, a bola continua rolando aqui no estádio. Agora o treinador da Juventude Carreira colocou mais um zagueiro, acredito que já tá aí nos minutos finais aí, mesmo que tem muito jogo, mas vai querer segurar o resultado, né? Tem mais jogador caído e nesse momento tá um barulho aqui do lado aqui que tá difícil até pra falar, viu? Eu tenho que pedir para esse pessoal se retirar. Tem jogador, continua caído o jogador do Juventude Carreiras e ganhando tempo, né? Aí um minuto aqui, outro minuto ali, por aí vai. Aí tem que ver no final do jogo o que o Haroldo vai acrescer. E quem tá caído é o Guilherme. O Guilherme tá caído, né? O Haroldo foi lá e conversou, ganhou o tempinho dele. E é falta que favorece a equipe do Juventude Carreiras, que vai ser cobrada pelo esquerdo Tonzinho, que pega muito bem na bola. O segundo gol saiu de um chute dele para a área, onde o goleiro falha e sobra para o Adriano. Vamos lá, Tonzinho na bola. Olha só, a bola tá na área, tá brigada, o Murilo tá nela, o Murilo deu uma bicicleta! Olha isso, o Murilo lembrou, sabe de quem? Do Rony do Palmeiras, tentou fazer igual, viu? Esse time do Juventude Carreira tem bons jogadores, Eliano. Bons jogadores, ele tentou ali fazer uma bicicleta e conseguiu, infelizmente a direção da bola não foi no gol, mas se vai complica, viu? O goleiro não tava esperando não, Maílson. Beleza, quem tá na bola lá é o Brancão brigando lá com o Tim Love. Tim Love é um homem apaixonado de tanque novo. Jogou na frente o Tim Love, tem velocidade. Tentou jogar no segundo pau, não conseguiu, jogou direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, da Lagoa d'Água dos Costas, de Botuporã, perdendo aí para o Carreiras e dando tchau à competição, pois não vai ter mais chance de classificação. Eu acredito que não, né? Até porque o saldo de gol conta muito, né? Olha o Brancão, fez uma jogada de futsal pro Dionísio, que não fez igual. Um pega pra capar danado naquela parte ali. Tocou no meio pro Guilherme na marcação do Guilherme César. Jogou na frente pro número 9, Murilo, que não chega no Coutinho, que vai dar um chutaço de lá pra frente. Vira um lançamento para o Mateuzinho. Não chegou no Mateuzinho, chegou aqui no Lucas. Eu acho que é João Douglas. Olha só o Nilton marcando o Murilo. Murilo, a bola corre. Murilo vai tentar ganhar o escanteio. Ganha lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras. Rapaz, eu confesso que cansei nesse jogo de gritar gol, viu? Desse jeito eu não consigo mais narrar o segundo jogo, não. O segundo jogo vai ser narrado pelo Adriano Farinha. Adriano Farinha, que é aqui do bairro Pimentas, de Tanque Novo. Olha só, o juizão, agora é lateral que favorece a equipe do
Guarani. Nesse momento o jogo deu uma acalmada, né, Eliana? Acalmou pra eles, acalma pra gente aqui também. Isso, eu percebi aqui que parece que o jogo deu uma mornada aí. E parece que o Guarani já tá se entregando, você entendeu? Acredito que deve sair mais gol aí também, viu, mas... Juventude Carreiras quer mais. Chegou Coutinho fazendo falta no Murilo. O Murilo, mas o Coutinho que não tá com aquela amizade toda não, viu? Tá um pega pra capar danado ali. Chegou fazendo falta e é falta perigosa. Pra você que conhece essa equipe do Juventude Carreiras, Eliano, quem é que pega bem da bola dali? Ô Maílson, nessa posição aí tem vários jogadores aí que pegam muito bem na bola. E aí pode bater de várias formas, tanto pé direito como pé esquerdo. Acredito que Murilo vai tentar arriscar isso aí. Ou Murilo ou então João Douglas. Murilo na direita e João Douglas no pé esquerdo. Jogar outra bola em campo aqui. João Douglas deixou ali para Murilo. Pode ser que o Pãozinho também apareça. Quem tá na bola agora é o Murilo. Murilo tá na bola. Olha só o Murilo. Número 9, Murilo vai bater dali. Murilo direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 34 minutos do segundo tempo. O placar mostra Guarani 3, Juventude Carreiras 5, tá parecendo resultado de futsal. Olha só, o Murilo ganhou, o Nilton chega por trás e dá um totozinho. Sobrou agora com o Coutinho. Olha o Tomás gritando que é Haroldo, que é Haroldo. Opa, chegou ali o zagueirão, tira, sobrou no pé do Tim Love, número 7, Tim Love é bom de bola, se colocar na frente não, tentou fazer uma tabela, não tinha ninguém para tabelar, o César chegou, olha só o Belzinho agora na marcação do Belzinho, o Guilherme, tocou lá embaixo para o Luan, tira de lá agora o João Vitor, o João Vitor começou num jogo de atacante, agora já virou lateral direito, jogador polivalente, né, joga muito. E vamos lá, aí nesse momento a equipe do Real Bahia já está aqui embaixo fazendo seu aquecimento para poder encarar a fortíssima equipe do União Tamboril. Beleza, pessoal, lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral já cobrado pelo Coutinho. Coutinho vai dar um chutão lá pra frente, já deu o chutão. Quem tá com a bola agora é o Juventude Carreiras. César cabeceia pra frente, o Eric domina, joga lá na frente pro Mateuzinho, tira de cabeça o Lázaro. Sobrou pro Luan, não, sobrou pro Tonzinho que já tira, a bola sai lá o Dionísio que cabeceou, o César também sobrou com o Tim Love que dá um chutão pra cima e a bola vira nesse momento uma peteca. Ô Brancão, que isso? Olha o Nilton, rapaz, mostrou qualidade agora o Nilton no domínio. Tocou pro Luan, aqui a bola quica, o Luan bota a bola na frente, levanta a cabeça o Luan, viu o Belzinho, demorou, o Belzinho passou, o Luan não viu, demorou, agora no meio tocou, olha pro Mateuzinho, chega rasgando lá o número... Parece que o Murilo machucou, viu? Naquela pancada ali, ele tá mancando até agora. Rasga de lá o João Vitor, nesse momento o jogo fica feio, Eliano. E pegou daqui, olha lá o Guilherme bravejando de novo. O Belzinho joga lá embaixo para o Dionísio. Domina Dionísio, levanta a cabeça, já viu na área um monte de jogador. Chutou pra frente, tira o Júlio, tirou mal o Júlio. Jogou dentro da área. Pegou todo mundo ali dando umas pancadas no Mateuzinho, esperou a falta, o juiz não marca a falta. O jogo frenético, rapaz, o narrador não tem momento nem para descansar. Lateral, foi cobrado com os pés em cima da linha. O Nilton nesse momento, provavelmente por cansaço, não percebeu que estava com os pés na linha e isso não vale, o juiz vai lá e reverte o lateral. Eu não sei se está tendo reversão ainda, mas reverteu. – 37 minutos do segundo tempo. Olha o Nilton Oliveira na marcação do... Lucas, né? João Douglas. João Douglas. Os nomes de ator de Hollywood aqui, rapaz. É difícil a gente decorar tantos nomes. Olha o Guilherme. Nilton. Ai, meu Deus, o jogo tá legal. O Nilton aí fingiu que não viu o Guilherme e passou por cima. Quem tá com a bola agora é o Coutinho, ou melhor, o Belzinho, tocou pro Dionísio, devolveu para o Bel, número 17, Bel, já levantou a cabeça, viu, passando lá Dionísio, tira de cabeça o João Vitor, quem vai chegar na bola, o Eric chega, não chega, olha o Eric conseguiu ganhar lá do Tonzinho, Eric na bola, tentou jogar na frente, não conseguiu, olha o César, deu uma bela chapéu ali no Murilo, se tivesse de boné, com certeza teria arrancado o boné do Murilo. Luan. Demorou, mas foi esperto porque já tinha marcação no Coutinho. Quem tá com a bola agora é o Júlio tira e comemora como se fosse um gol. Nilton Oliveira na bola, já olhou lá pro segundo pau. Vai lançar direto.
Roberto Juan! Por via das dúvidas, o Juan vai botar a bola pra fora, mas é uma bola perigosa. O placar tá mostrando 5 carreiras, 3 Guarani de Botuporã. E daqui a pouco tem jogão de bola, Real Bahia versus União Tamboril, aqui de Tanque Novo. 38 minutos do segundo tempo, o Guarani caçando um gol aí pra colocar fogo na partida, porque até o momento tá perdendo com 2 gols de desvantagem. Vamos lá, Luan, número 10, cabeça pensante, vai lançar, lançou na área, que bola rasante, Nilton, gol contra! Gol! Tião, gol contra. Na marca dos 39 minutos do segundo tempo, o Luan cruza um belo escanteio, a bola rasante, o Nilton sai da bola, bate na cabeça do Tião e é gol contra no placar mostra. Juventude Carreira 5, Guarani 4, Eliano. Ô Maílson, faz muito tempo que eu assisti uma partida que sai 9 gols e em um tempinho pode sair até mais. Bela partida movimentada. Acho que quem tá assistindo aí deve estar gostando. Rapaz, que jogo atípico. Temos aí 5 minutos do tempo normal, mais os acréscimos que o juiz deve dar no mínimo 5, então teremos uns 10 de partida. Olha só, o Brancão tocou, parou lá. Ô, Belzinho, brigou com a bola, Belzinho. Tocou no meio agora pra quem? Ó, brigou também. Dionísio não chega, Guilherme. Quem tá com essa bola lançou lá na frente, é jogada normal. Na marcação, o Brancão do Murilo, que chegou atropelando, atropelou, é falta que favorece a equipe do Guarani. Nesse momento agora o Coutinho foi educado, pegou a bola lá com muita delicadeza, né? Não, vai mudar, vai sair o jogador Luan, exausto Luan, deve ter ido alguma balada ontem, e vai entrando aí o Roberto, número 14 nessa equipe do Guarani. É sangue novo, é velocidade, o Roberto corre muito, é o filho do vento. Olha o Dionísio, chegou de lá o número 8 do Juventude Carreiras, Lucas, e tira para lateral que favorece a equipe do Guarani. Que jogo, meus amigos, 9 gols na partida. O narrador não aguenta mais gritar gol, não. Tem aqui, tá tendo. Olha só a bola na área, tira lá de cabeça o Júlio. Mas se continuar assim, essas bolas lançadas na área aí, pode sair mais, viu? Quem sabe não pode pintar aí até o empate do Guarani. Olha só, o Dionísio deu um boné. Impedimento? O Dionísio estava voltando. Tava voltando, então tá impedido, já marcado o impedimento. Galera, nesse momento ali o Murilo tá saindo lá embaixo, sentindo para entrar no número 11. O 11 de Juventude Carreiras, quem que é? É Murilo machucou e acabou saindo. Entrou João Lucas. Tanto o João nesse time, é João Lucas, João Douglas, João não sei o que. Tira César de cabeça, domina o Belzinho domina, levantou a cabeça, viu o Mateuzinho, o Guarani quer o gol de empate para ter chance de classificação na última rodada. Lançou lá na frente pro Eric que... Não, o juizão agora tá com medo de deixar o jogo correr de novo. O Eric ali escorou e Haroldo pegou uma falta dele nas costas. 42 minutos do segundo tempo. Juventude Carreira 5, Guarani 4. Tá parecendo futsal. Nunca vi tantos gols assim numa partida quanto essa. Olha só, agora Nilton escora de cabeça, a bola sobra para lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras, que não tem mais pressa, tá vencendo agora só por 1 de vantagem. Já chegou a ter 4 gols de vantagem nesse jogo. Já chegou e agora tá aí só com 1 de vantagem. Faltando pouco para acabar, mas fica um jogo perigoso. Olha o Mateuzinho. Olha a bola na área aí, viu, Maílson? Cuidado, a bola era na área aí, pode pintar mais um golzinho. Se o Luan tá aí, com certeza ele pegava essa bola para jogar na área. Como ele não está mais, provavelmente ou o Coutinho ou o Belzinho vai lançar essa bola na área. E toda bola na área é perigo de gol, viu, Eliano? Toda bola agora, eu acho que dos 9 gols aí, saiu no mínimo 5 pela bola. Beleza, agora quem tá na bola é o Coutinho, número 2 da equipe do Guarani. Coutinho na bola. Levantou, adiantou, jogou lá no segundo pau. Quem sobe? Dionísio raspa. Sobrou lá pro Mateuzinho. Chutou em cima do João Vitor. A bola sai em lateral, que favorece a equipe do Guarani, que nesse final de jogo consegue aí um fôlego, né? De se fizer um gol de empatar a partida. Né, e ficou caído lá o jogador. Com certeza é o que eu digo, né? Tá vencendo, vai fazer uma ceninha básica que faz parte. Vamos ficar de olho aí nos acréscimos quando ver quanto o Haroldo vai dar aí, né? É porque teve muita parada, muita cai. Acredito que o Haroldo deve dar aí no mínimo 6. Se Haroldo seguir aí o ritmo da Copa do Mundo, ele vai dar de 8 minutos. Não pode. Não chega a isso. Eu acho que ele vai dar 5 minutos. E nesse momento ele sinaliza aqui para
Vai mexer a equipe do Guarani, vai entrar o César. É o Paulo César o nome dele, né? Não, vai daqui a pouco entra. Quem tá agora é o Brancão, jogou. Tira o João Vitor de cabeça. Domina o João Lucas, não domina. Sobrou pro Belzinho no meio de campo. Dali é perigo, Belzinho. Tocou aqui em cima para o Nilton, que não foi bem o toque. O Nilton, opa, quase. Só agora o Guilherme, o Guilherme deu uma estilingada na boca do Belzinho lá. Vai pedir desculpa, não foi intencional, mas pegou. Bateu na boca do Belzinho, fica caído. E é expulso agora o Tomás. O Tomás Felipe, o shake de Tanque Novo, é expulso aqui no Estádio Veredas. Eita, time barulhento esse time do Juventude Carreiras, viu? Já teve o Adriano expulso, já teve o Tomás. Ei, meu Deus do céu, quem tá em campo não é expulso, agora quem tá fora é toda hora. Tomás, o que tá acontecendo? Que estresse é esse, menino? Você não é disso, Tomás. Tomás saiu bravo aqui. Eu não vou falar o que ele falou, né? Mas o Tomás não saiu legal, não. Daqui a pouco a gente vai lá, Tomás, tomar aquela gelada, viu? Tomás Felipe, o shake de Tanque Novo, foi expulso, Tomás. O treinador do Juventude Carreiras saiu bravejando ali. E vamos que vamos, pessoal. Temos aí 44, praticamente 3 minutos com a bola parada, viu? 45 no segundo tempo. 6 minutos de acréscimo. Acertou na mosca o Eliano. Manja, Eliano. Jogou. César. Não chega, o Nilton. No final do jogo falta a perna mesmo, não tem jeito, né? E vamos lá, tem lateral que favorece a equipe do Juventude Carreiras e o time do Guarani. Olha, que cera é essa, juiz? Guilherme, na marcação do Guilherme, chegou o Brancão, mandou se levantar o juiz, e falta aí 5 minutos. 6 minutos de acréscimo, exatamente, mas já passou 1, então falta só 5. O César, que acabou de entrar, já pegou na bola, saiu o Dionísio, entrou o César. O César, que tem as pernas compridas, parece o perna longa, jogou lá embaixo para o César, outro César, de César para César, dá de César o que é de César. Ô, Nilton, que é isso, menino? Nilton tá na marcação do Nilton, João Lucas, tocou aqui para o Roberto domina a bola, quica muito, jogou pra frente, agora é só chuveirinho mesmo. O Mateuzinho tá nela, o Eric também na marcação, Lázaro, não é aquele Lázaro lá do... Nada. Não é aquele Lázaro lá de Goiás, não. Graças a Deus não. Aquele lá já foi. Olha só, o Mateuzinho tentou, sobrou pro César. Que isso, Roberto? Essa bola é pra frente, Roberto. Na marcação, Guilherme tá com vontade hoje. Chega o Nilton Oliveira e dá o bote, tipo aquela cobra quando dá aquele bote certeiro e já era. E quem tá com a bola agora é o Juventude Carreiras. Não, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Eu estou cansado desse jogo, tem que acabar logo, meu Deus do céu. Olha só, o Tonzinho perdeu o kick da bola, jogou a bola pra área. Tem alguém, não tem, tira de lá. O Lucas, é isso, acho que é Lucas. Quem tá com a bola agora é o Roberto. Na bola o Belzinho, jogou pro Nilton, vai dominar, vai fazer chuveirinho. Olhou pro segundo pau, não viu ninguém. Vai jogar lá, tira de cabeça. Sobrou agora pro Belzinho, atrapalhado pelo César. A bola já tá com o Roberto. O Dinho de Arnaldo joga pro meio da área. O Júlio cabeceia lá pro miolo também do campo. Olha o Tim Love, chegou, tomou um empurrão. Para na jogada do Brancão, sobrou só pro Tim Love. Só Love colocou na frente o Coutinho. Olha o Coutinho, tira e a bola sai em escanteio, que favorece a equipe do Juventude Carreiras, que não quer mais jogo. Todo mundo caminhando, só tinha ali o Tim, né, tentando segurar essa bola lá na frente. E já após esse jogo, teremos aí Real Bahia versus União Tamboril. 2 grandes times que na primeira rodada o União Tamboril venceu a equipe do Guarani e o Real Bahia empatou com o Juventude Carreiras. Então é um jogo aí que quem ganhar pode já quase classificado, né, Eliano? Com certeza. Se o Tamboril ganhar aí, tá praticamente classificado. E se o Real Bahia também ganhar aí, encaminha a sua classificação. Dependendo só do empate. Esse que foi cobrado pelo Tonzinho, tira de cabeça o Nilton Oliveira. Será que o Roberto chega? Não chegou não. O time do Juventude Carreiras tá fazendo o dever de casa agora. Tá vencendo e tá segurando o que pode para não tomar mais gols. Olha só, o Tonzinho número 22, cobrou lateral para o Guilherme. Guilherme toca pro Tonzinho, que chuta para fora, isola essa bola, se livra da bola. Na verdade, jogou, a bola vai sair lá do outro lado. Coitado do rapaz, vai ter que pular naquela água suja. Olha só o Coutinho, saiu jogando lá embaixo com o César. O grande César, já viu no meio o outro César, o Coutinho domina, viu exatamente ele, que agora vira volante. O outro César, número 4, toca lá embaixo com o Belzinho. O Belzinho levanta a cabeça, olha para um lado, para o outro, chuta lá para frente, é lançamento. Olha o Júlio, quase. Escanteio e olha o perigo, viu, mas no finalzinho aí, quem sabe o Guarani não pode tentar um empate aí com o Juventude Carreiras. Exatamente, escanteio que favorece a equipe do Guarani, que precisa de um gol para empatar e ir para a última rodada com chances
chances, né? Ainda tem chance, teria chance matemática de se empatar. Se perder é difícil. Olha só o Bel, chutou só terra, Bel. E ainda sobrou pro Coutinho, que devolveu pra quem? Devolveu pro Bel, que não está impedido. Jogou na área pra fora! Que chance no final do jogo. Quase o Dinho faz o que seria o 5º gol e empataria essa partida. Que jogo, meus amigos! Perdeu a chance do empate aí o Guarani. Quem sabe pode ser até o último lance aí que o Guarani pode ter a chance do empate. Ainda temos mais 2 minutos aí pelo tempo acrescido pelo árbitro Haroldo, né? Ele deu 6, estamos aí com 49, aí é 51. Olha só o César, cabeceou bem, Guilherme não chega, o Brancão joga lá pro meio da área. E agora é ataque contra a defesa o tempo todo. Domina ali o Tonzinho, dá um boné no César, o Dinho de Arnaldo chega. Opa, quase. O César chutou, sobrou pro Eric. O Eric é bom, é veloz. O Belzinho lançou no segundo pau pro Mateuzinho. Se o Mateuzinho faz a linguagem ao contrário, a leitura ao contrário, né? Se ele sai por trás, ele poderia pegar essa bola, mas ele tentou antecipar. Quase, né? E nesse momento o Juan cai lá, faz aquela cera, aqueles 6 segundos valiosíssimos, não é, Eliano? Com certeza. Esse é o tempinho sagrado que todo goleiro nessa hora procura fazer. Mas não ainda acabou não. Tem jogo. E sofre uma falta no meio de campo, uma falta desnecessária do Tonzinho e pode levar muito, mas muito perigo essa bola, viu? Cadê o Luan para chutar?